Vamos para mais um episódio. Descobri que isso é um bordão, cara. Eu tô com um bordão, tô muito feliz. Já que essa nova geração é contra vinhetas, que eu acho um absurdo, mas pelo menos o meu bordão ninguém me tira. Mentira, é porque eu sou a maluca da padronização. Gente, estamos com uma convidada ilustre, uma convidada que o destino não quis, que a tecnologia não quis, que todo mundo foi contra, mas insistimos, porque a gente é muito insistente, eu acho, que não tem outra justificativa. Gente, a Nath é uma grande amiga que a publicidade me deu, porque foi através de uma agência, a primeira agência que eu fui contratada, que eu já falei tantas vezes nesse Podpri, e que eu espero que essa audiência saiba do que eu estou falando. Mas eu vou deixar que a nossa convidada se apresente, porque eu acho que ninguém melhor do que ela mesma para falar um pouco dela. Mas a Nath é uma grande amiga que, graças a Deus, a gente manteve esse contato, mesmo que não tão frequente. Mas eu sou apaixonada pela história dela. Eu sou a primeira fã, assim, com certeza. E antes de ser fã dela, gente, eu sou muito fã do trabalho dela. Vocês, inclusive, eu vou deixar na descrição aqui o trabalho para vocês darem uma conferida, tanto portfólio quanto perfil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer do episódio, mas assim, mulher talentosa é essa que está aqui e em breve irá se apresentar. Hoje iremos falar sobre trabalho e saúde. Olha, a gente trazendo polêmica para o Podpri, o que não é novidade e tá tudo certo. Então, Nath, por favor, se apresente, diga quem você é, o que você faz, mata a curiosidade dessa audiência, porque assim, uma fã você já tem, entendeu? Mas ó, já adianto, é minha segunda subcelebridade que eu estou entrevistando, então assim, eu tô emocionadíssima, nervosa e que dê tudo certo. Torcida, torcida. É isso aí, celebridade nada. Tô começando. É não, gente, vocês vão ver quantos seguidores essa gata tem. Bom, eu sou a Natália Arruda, sou publicitária, sou da área de criação. Conheci essa querida na agência, né? E assim, eu costumo falar que eu tenho meus poréns, né? Eu sou publicitária e, em segundo lugar, eu sou transplantada, né? Sou paciente renal. Eu tive um problema renal e aí eu fiquei 5 anos fazendo diálise, né? E aí, ano passado, graças a Deus, eu consegui meu rinzinho e aí agora eu sou transplantada, então faço parte aí desse grupo maravilhoso, né, de pessoas que se ajudam e é isso. Ai, gente, olha, eu tô emocionadíssima com esse episódio, tá? Porque quando tudo aconteceu desse lance do rim com a Nath, eu tava junto, eu tava presente. E assim, foi tudo muito maluco. A gente trabalhava juntas e eu passando mal ali, tanto eu como funcionária, né? E empresa também não sabia o que estava acontecendo. Eu faltava muito, então assim, foi muito difícil, né, Pri, nessa época. Foi difícil porque assim, antes de qualquer coisa, a gente, como era uma agência pequena, era muito fácil a gente se gostar. Tudo bem que gostar da Nath não é uma coisa muito difícil. Mas, como a agência era enxuta, a gente se gostava bastante. Apesar que a gente tinha nossos ranços também. Então, isso era realmente um privilégio. E aí, o mais bacana. Eu preciso falar para vocês, para essa audiência, nunca deixe de dar parabéns para Priscila. Essa querida ficou sem falar comigo por, sei lá, eu acho que uns 3, 4 meses, porque eu dei parabéns para ela. E eu consegui a amizade dela de volta com o chocolate. A pessoa me ganha porque eu sou chocólatra. Então, eu acho que assim, você mereceu esse crédito. Mas sim, quem me conhece sabe, aconteceu a mesma coisa com uma colega da faculdade, tá? Ela esqueceu meu aniversário, fiquei sem falar com ela por muito tempo também. Gente, pelo amor de Deus, a Priscila's Day é a data mais importante do ano, como se esquece? Não, Verdade. não, não pode. Mas, gente, ó, vamos contar um pouco da história do comecinho. Eu quero, inclusive, salientar uma coisa que para mim teve uma coisa muito complicada. Porque eu, Priscila, eu sou um pouco empática. Então eu senti que, por exemplo, quando eu via o que a Nath estava passando, primeiro que assim, eu sabia o quanto ela era responsável,
e o quanto ela era comprometida com o trabalho. Independente do estilo dela, do jeito dela, ela era muito comprometida. Então, eu fiquei um pouco me sentindo até um pouco mal com tudo, porque eu fiquei pensando assim, caraca, eu sei que tá acontecendo alguma coisa muito séria. Mas ninguém sabia, nem ela mesma sabia o que tava rolando direito ainda, lá atrás mesmo, no início de tudo. Então eu fiquei naquela sensação de frustração e indignação também, com a equipe, com o dono da agência e tudo mais. Porque eu fiquei indignada, eu falei, gente, a pessoa ela só teve provas de comprometimento e responsabilidade. Aí no primeiro momento que alguma coisa estranha tá acontecendo, que claramente nem ela sabe, a primeira coisa que estavam fazendo era julgando. Então, assim, isso foi uma coisa que me incomodou muito. Então, quando a gente sentou e falou, poxa, a gente precisa gravar esse episódio, eu achei bacana porque vai ter coisas que eu nem sei se ela vai saber, ela vai ter noção, porque rolou muita ausência da parte dela. Mas, contando um pouco da minha versão e depois você complemente, por gentileza, a Sim. Nath, ela teve um acidente de trabalho na hora do almoço. Ela torceu o tornozelo e ficou mancando por dias. E Não, e eu assim, ainda fui trabalhar no dia com o pé desse tamanho. Eu falei, não, depois eu vou pro médico e tal. gente, a Nath sempre foi sempre muito magrinha. Então, o pé, um bolo, era quase uma bota que ela estava usando no pé. Eu não sei como ela estava conseguindo andar. E nisso a gente é um pouco parecida, porque a ignorância dos milênios, no caso, eu acho que isso aí é um defeito nosso. A gente prioriza muito o trabalho. E hoje eu entendo o quanto isso era uma fraqueza nossa, porque enquanto a gente não tiver bem de saúde, a gente não vai estar entregando o nosso melhor no trabalho. Então era muita burrice, para ser bem honesto. Mas a gente lá comprometida com entregar o nosso melhor, e assim, a agência pequena tem uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. A vantagem é que a gente tem muita oportunidade. Então a gente trabalhou com grandes marcas, a gente fez tudo o que a gente pôde. Se a gente via alguma coisa e se interessava, a gente ia lá, dava a cara a tapa e deixavam a gente participar. Só que a desvantagem é que a gente era explorado e não sabia. Eu digo que não sabia porque a gente gostava do que fazia. Então, se ninguém fosse lá alguém maduro, né, suficiente, responsável, que não era o que tinha, se alguém dissesse assim, gente, não, peraí, isso aqui é demais, isso aqui é too much, né? Eu faltei muito na faculdade. Nossa, a Nath, inclusive, já me deu muita bronca por conta disso, porque eu faltava muito na faculdade. Eram prazos, assim, intermináveis. E não adianta com essa de urgência, porque quem trabalha em agência sabe, todo dia tem uma urgência, um Tudo é pastel para urgente, fritar, tudo, tudo. tudo é urgente. Então, assim, não importa o tamanho da marca, não importa o tamanho ou a sua participação naquele projeto, tudo vai ser urgente, tudo vai ser para ontem. Então, assim, priorize o que precisa ser priorizado. Se eu não tivesse me formado na faculdade, eu não estaria trabalhando hoje com o que eu trabalho. Então, que bom que eu dei conta, mas ao mesmo tempo, que bom que pessoas se apresentaram para mim e me ajudaram nesse processo. Mas, enfim, a Nath torceu esse tornozelo, e por conta do tornozelo, também por conta do atraso dela, que ela não estava indo pro hospital, o atraso, no caso, nem era no trabalho, era no hospital, porque no trabalho ela não estava atrasando, detalhe, tá? Ela acabou tendo que ir pro hospital. Só que o que acontece? Quando ela entrou no hospital, ela não saiu mais. Ela começou a ir, ela começou a frequentar demais o hospital. E a Nath era uma pessoa que não dava dor de cabeça. Ela não sentia nada no trabalho. Era tipo. Acho que nesse sentido a gente também era um pouco parecida, porque eu também quase não ficava doente, assim. E eu É, não sei se era a sede do trabalho, se a gente ignorava os sintomas, só sei que a gente estava sempre super bem ali. E a Nath começou nesse progresso, e eu lembro muito disso, dela começar a ir e não voltar mais. E quando ela começou a ficar ausente, acontecia muito da galera começar a fazer as suas cogitações equivocadas. Então eu ouvia tanto assim da mulher do dono quanto de colegas nossos, que ela estava enrolando, que ela estava querendo pegar atestado, que aquilo era uma mentira, que ela estava se aproveitando de uma coisa que aconteceu. Porque assim, gente, uma torção no pé vai fazer a pessoa entrar no hospital e não sair mais. E quando eu digo não sair mais, eu não tô falando nem de internação agora, tô falando mesmo de é ida várias e idas. volta. E porque nessa época, só para contextualizar, o que aconteceu? Eu comecei a tomar anti-inflamatórios, né? E comecei a ter dor de cabeça. E aí, essas crises de dor de cabeça, eu tinha enxaqueca com áurea. E tomando anti-inflamatório. Tomava anti-inflamatório, muito, que acabou piorando o meu problema renal. Entendeu? Então, Que ela não sabia que tinha ainda. e tinha um detalhe até que nessa época eu lembro que a gente conversou, que você falou assim, Nath, sabe qual é o problema? É que você só falta de segunda-feira.
É de segunda-feira que você tá mal, que você, tipo assim, a gente vê seu Instagram, você indo viajar com a sua família, você se divertindo, não sei o que, nanana, e aí é bem na segunda-feira que você passa mal. Por que que acontecia isso? Porque eu exagerava no final de semana, na época eu tomava bebida alcoólica, né? Tomava Coca-Cola. Quando chegava na segunda-feira, eu rentava como? Pedindo Extremamente socorro. sobrecarregado e batia dor de cabeça, batia enxaqueca, eu não conseguia levantar da cama. Eu ia direto. Quantas vezes eu ia trabalhar, me dava dor de cabeça, acabava vomitando no trabalho, ia pro médico e voltava a trabalhar. Lembra disso? Nossa, super. Cara, era terrível. Mas enfim, continua. Então, aí nisso, ela começou a ir muito. E quando ela ia no trabalho, era isso. Ela tava medicada, tava sentindo muita enxaqueca. E assim, as enxaquecas eram uma questão pra mim, porque eu nunca senti. E aí, nisso que eu ficava muito preocupada. Nesse sentido, eu ficava muito preocupada. Eu tive os meus momentos de cogitar, tanto que eu falei Não, sobre essa segunda-feira. qualquer Porque não um. tinha como, não tinha É, como. Ela se divertia, ela tinha uma vida normal nos finais de semana. E aí, quando chegava na segunda-feira, ou ela atrasava, ou ela faltava, ou ela ia morrendo, porque ela tava claramente muito mal. Só que assim, eu toda a vida bebi, gente. Eu parei de beber faz pouco tempo. Nessa época, inclusive, eu ainda estava bebendo. Então, a gente tinha nossos happy hours. Inclusive, a maioria das nossas fotos dessa época, que eu vou colocar algumas fotinhas aqui na edição, você era tudo no bar. tem. Era tudo no bar, com cerveja na mão, era tudo nessa época. E assim, a gente bebia, só que a nossa ressaca, por mais doente que a gente ficasse no dia seguinte, primeiro que a gente ainda era muito jovem, A gente mas tinha a gente não 25 tinha esse anos, impacto né? de parecer que tá em coma durante a ressaca, como hoje em dia é muito pior. Não, na época a gente ficava bem. Só que a Nath parecia que tava literalmente morrendo. Sabe quando parece que alguém tava sugando a energia dela? Não era bem dela, era do rim. Mas a gente não sabia. A gente não sabia. E as crises que ela tinha de enxaqueca eram terríveis. Eram terríveis. Então, passou a acontecer, ela frequentar muito hospital. O pouco que ela ia no trabalho, ela não rendia quase nada, porque ela estava sempre muito mal. Então, ela ficava, às vezes, poucas horas, e as poucas horas não rendiam muito. Era uma coisa incrível. O que ela não rendia, ela tentava entregar em demanda. Então, ela não deixava a agência na mão. Ela até, inclusive, a agência era super contra essa cultura do trabalhar em casa. Só que, assim, todas as vezes que a gente precisou trabalhar em casa porque faltava luz ou alguma coisa, a gente rendia muito mais. E ela entregava muito mais quando estava em casa. Só que passou a piorar cada vez mais, porque se ela já estava, ela estava entregando bem, mas entregando pouco, porque ela trabalhava poucas horas, porque ela não tinha saúde, né? Era o básico, ela não tinha saúde. E aí, quando ela parou realmente para ir para o hospital, e aí ela só saiu do hospital quando teve algum resultado, porque, de fato, teve uma hora que eu acho que o corpo dela não permitiu que ela tentasse. E Teve uma hora que o corpo. eu quero muito contar como foi essa história, de como eu fui, porque eu fui trabalhar. E aí eu voltei, fiquei internada e fiquei 40 dias. O último lugar que eu frequentei foi a agência. Não foi nem minha Meu casa. Deus. E isso tudo, é importante a gente colocar isso aqui, porque eu quero levantar um alerta com esse episódio. Isso tudo por conta de pressão psicológica que a gente passava. E quando eu falo a gente, era porque eu não vou me anular do que eu pensei, eu deixei de pensar, mas a gente também tinha uma pressão dos amigos, porque eu falava, gente, mas não é possível. Como é que vocês vão ignorar todo o histórico de responsabilidade dela? Uma coisa tá acontecendo. E eu tava sentindo que era alguma coisa séria, eu só não fazia ideia do que era ainda. Aí eu fiquei inconformada porque as pessoas me julgavam por eu pensar daquele jeito. Falavam que eu tava sendo idiota, que eu tava sendo trouxa demais. Ai, você tá deixando se levar porque vocês são amigas. Cara, a gente realmente tinha se aproximado bastante, a gente trocava ideia muito sobre a vida uma da outra e tal, mas a gente nem se encontrava fora da agência. Inclusive, a Nath só foi saber onde eu morava porque um dia ela ficou muito louca numa happy hour, botou na cabeça que ela tinha que me levar em casa. Eu falei, você tá maluca, porque eu moro longe da agência e onde eu moro é
tipo assim, 5.000 vezes mais longe da agência para ela de casa. Porque a Nath morava, inclusive onde ela tá morando agora de novo, no extremo da cidade, pensando onde eu moro, né? Que é a Zona Sul, o extremo do. Eu chamo de cu da Sul, porque é o extremo da Sul. Ela tá só muito louca para topar aquele tipo de carona. Mas eu quero dizer nesse sentido de a gente era íntima, a gente se gostava e tudo mais, mas não era nada assim, nossa, amiga de infância. Assim, estavam ignorando o que eu tava sentindo, a minha intuição sobre o que a Nath estava passando, por pressão psicológica. E começaram a botar uma pressão, não, já que vocês são amigas, manda aí mensagem pra ela. Fala que se ela não vir, eu vou contratar outra pessoa. Fala que não sei o que lá. E, mano, a Nath, gente, tava com plano. Todo mundo tem planos, mas a Nath já tava com planos de casar, de comprar o seu cantinho, de comprar o seu carro. Eu acho que na época até de comprar o primeiro carro do casal, que eu não lembro mais ou Foi. menos. Mas eu lembro que vocês estavam no passo de tentar comprar o lugar para vocês saírem de casa, porque vocês já estavam num relacionamento muito longo. Eu lembro que você tinha planos de uma pós antes de se mudar. Porque você sabia que a grana ia ficar muito mais curta depois que. Porque vocês não sabiam se ia rolar obra, mas ia rolar muitos gastos, independente de obra ou não. Não, eu lembro que tava rolando tudo isso. E a Nath ficava em desespero. E eu tentava não passar essa pressão pra ela, mas era bem impossível. Porque como é que eu vou falar pra uma pessoa que ela tá com risco de perder o emprego sem falar isso? E eu tentava perguntar, Nath, como é que tá indo? Teve uma época até, eu acho que até essa fase do hospital, ela demorou um pouco pra falar que tava internada. E a gente para pra pensar, tipo, era mais fácil eu ter falado logo de uma vez, porque eu acho que internação é uma coisa que não tem como se discutir, né? Mas estava entrando em discussão. E agora eu acho que fica para o seu lado da história, o que que foi para você, porque a partir daí foi um pouco nebuloso para a gente, porque começou, como você começou a ficar realmente muito mal, debilitada, a comunicação diminuiu. Então a gente teve que esperar tudo acontecer e a gente só soube de notícias suas depois que você também teve certezas, porque até então, gente, ela tinha torcido o pé, tá? Aí a gente estava cogitando que o remédio estava causando enxaqueca, talvez por alguma alergia, talvez por algum efeito contraditório aí que estava rolando, Mas que ia ser mas algo até passageiro, né? exato, mas até então fiquem na cabeça. Era uma torção simples de tornozelo, somente. Pois é, então, e aí, nessa época, eu tava, né, eu tinha torcido o pé, mas até então tava assim, tudo tranquilo. Se eu não me engano, isso foi no final do ano, né? E aí, eu comecei a ter abuso de anti-inflamatórios, né? Eu não sabia que eu já tinha problema renal. Na verdade, assim, o meu problema renal, ele começou da barriga. Eu costumo falar que começou da barriga da minha mãe. Porque quando a minha mãe estava grávida de mim, ela teve infecção urinária, né? Não que isso passa, tá? Não passa, é coisa da minha cabeça. Mas, assim, aos 5 anos eu fiquei internada, infecção urinária. E aí, eu falo que eu desviei da morte algumas vezes. Assim, algumas. Deus não quis mesmo, sabe? Algumas vezes, assim. E aí, com 11 anos, eu tive meningite. Também cogitaram, né, ter algum problema, mas também não. Já foi descartado logo de cara. Aos 20 anos, eu tive nefrite. Foi uma nefrite que não precisou ficar internada, né? O que é a nefrite? É uma infecção de urina de repetição. Quando não cuida, vira uma nefrite. Algumas pessoas, elas ficam internadas por causa disso. Só que eu não fiquei e deixei para lá, né? Porque a gente é assim. Ah, não, tratou, tô bem, tô legal. E segui o baile, né? Isso aos 20 anos. Aos 25, com o rim já estava ali. Olha, não tô legal, mas tô funcionando, né? Vamos lá. E aí, aos 25, que foi toda essa história, eu tive muito abuso de anti-inflamatório, né? Tomava ali e começou a me dar essas dores de cabeça. E eu não sabia o que era. E era o próprio abuso do anti-inflamatório. Eu comecei a tomar muito mais. Cara, eu tomava, assim, era 3 Advil por semana. O certo não é. Porque, assim, é uma cartelinha que você fala assim, tá ali aquela coisinha Fast, né? Você vai na farmácia, ela tá ali do lado da bala. Reparou? E é anti-inflamatório. Tipo, não pode. E ela tá ali do ladinho da bala. Então, você, tenho dor de cabeça, peguei. Não pode isso.
Enfim, e aí eu comecei a tomar. E aí eu quero contar muito para vocês o fatídico dia de quando eu fiquei internada. Porque foi assim, foi na época de São João, tendo a festa junina, e o nosso chefe não estava na agência. Lembra disso? Ah, na verdade, eu quero contar um dia antes, um tempo antes, que aquilo ali para mim me marcou muito. Eu estava trabalhando, eu já estava muito mal, eu já tinha faltado várias vezes, mas eu falei, não, eu vou, porque eles, tipo assim, na minha cabeça, o que que era? Eles precisam me ver mal. E eles me viram, porque eu cheguei, a gente tomava café com leite, lembra, Pri? A gente Sim. tomava café. Cara, a gente adorava, era nosso esquema. Ou ela pegava para mim, ou eu pegava para ela. A gente, na hora que eu tomei o café com leite, cara, eu não aguentei, eu fui vomitar. E eu fui vomitar no banheiro masculino, né? Porque tava tendo reunião com o cliente. Eu não sei se o cliente chegou a perceber ali, mas assim, Não, tinha não uma. percebeu. Não, né? Mas eu Mas assim, lembro o motivo da reunião. Era o ano que a gente ia fazer aquela grande campanha da Oktoberfest. Lembra que a gente, na sim. verdade, eu ia falar eu, mas foi a gente. Nós sugerimos a gente de levar os clientes aqui de São Paulo para Blumenau, para a Oktoberfest oficial de São Paulo. E aí Exatamente. tava aquela loucura toda. Por mais que fosse Era junho, super importante. como era muito grande, ia rolar, tipo, várias passagens de avião e a gente quer cuidar de tudo. Então eu lembro exatamente desse dia porque eu estava na reunião e vi a Nath correndo para vomitar. Não, e assim, para quem. Para os funcionários que estavam ali, houve uma movimentação. O chefe percebeu, a esposa do chefe que trabalhava com a gente percebeu. Então, assim, houve ali uma movimentação. Quando eu vomitei, eu já saí, já arrumando minhas coisas. Eu falei, cara, eu não posso ficar aqui. Eu vomitei no trabalho. Tipo, o que mais que eles querem, né? E aí eu arrumei minhas coisas, eu esperei acabar a reunião, eu tava, tipo, sabe ali, desfalecida, assim, eu só queria minha cama, né? Gente, a bichinha já é branca, ela tava translúcida. Quando eles saíram, eu lembro que eu não esperei, tipo, sei lá, eles entrarem no elevador, assim. Porque eu lembro que o chefe e a esposa do chefe tava, tipo assim, próximo até a sala de reunião. E eu já tava com as minhas coisas, assim. E aí eu levantei e falei, olha, gente, eu não tô bem. Aí eu falei assim, eu acabei até vomitando. Aí a esposa do chefe, cara, isso me doeu muito. Tipo, ela meio que gritou assim comigo: Você tá com dor de cabeça de novo? Aí, tipo assim, eu acho que o pessoal percebeu, né? Uma das meninas falaram: Não, é que ela vomitou. Tipo, ela não tá bem, né? Aí ela ficou com uma cara de Eu cu. lembro que ela ficou com a cara insuportável. E assim, a gente já não ia muito com a cara dela. E ela, tipo assim, ela nem era da área da publicidade, ela tava ali auxiliando no comercial. E a nossa revolta era, inclusive, justamente essa, porque como é que a gente vai ter alguém na equipe que nem sabe do que tá fazendo? Mas o ponto nem era esse. Eu lembro que quando a Nath saiu, ela continuou blasfemando. Eu não sei se eu só posso usar nem esse termo, mas ela continuou falando. E aí eu lembro que eu fiquei horrorizada e eu pensei alto. Eu acabei não segurando. E eu falei assim. Eu queria dizer que eu nunca vi alguém vomitando por tanta dor de cabeça. Então, eu acho que não era uma dor de cabeça comum, não. E aí, a minha chefe ficou horrorizada comigo, já foi segurando assim minha mão. A nossa outra colega já me olhou arregalada, tipo assim, garota, você quer perder seu emprego? E aí, eu não aguentei, porque eu falei, cara, é muito desumano. Mas, enfim, continua. Enfim. E aí agora eu quero contar, e aí passou até isso, né? Eu queria contar o fatídico dia de quando eu fiquei internada. O que aconteceu? Né? No final de semana, eu tinha perdido a visão. Minha visão estava turva. Tava tipo o fundo aqui. Juro, tava em blur, né? Eu sou publicitária, eu sou da criação. A Eu ainda, designer eu ainda traduzindo. falei assim, cara, deve estar uns 80% no blur. Não, gente, é muito designer, é muito designer. Eu falei, não, é só. Cara, era só. Imagina o médico ouvindo isso. O médico, É, 80 o quê? era só excluir a camada. Tá na minha cabeça aqui pra fazer, sabe? Eu amei. Enfim, e aí eu tava com essa visão turva, né? No final de semana. E aí eu falei assim: não, isso aqui deve ser porque eu tô cansada, né? Ainda fui no mercado com a minha doadora, né? Que Vida minha normal. ex-sogra.
Fui no mercado com ela. E aí, beleza, vida que segue. E, cara, eu tava muito ansiosa. Foi numa segunda-feira. Eu tava muito ansiosa. Por quê? O nosso chefe não tava lá, né? Acho que eles foram na RD. Eu não sei aonde eles foram. Enfim, o chefe e a esposa dele não estavam lá. E a gente Putz, eu marcou. acho que foi o RD, porque Foi o o RD? primeiro ano eles me bancaram lá e tal, e a Isso. nossa chefe, e depois eles não quiseram. Aí quem foi ele e a esposa, Foi eles verdade. dois. E aí, eles tinham ido na RD e a gente tinha marcado de fazer uma festa junina lá na agência. Eu falei, cara, vai ser super legal, a gente leva as coisas. Eu fiz um arroz doce para levar. Então, e eu que tava agitando, porque ninguém queria. Não, pela Nath, a gente já tava com as pintas na cara, entendeu? Batom vermelho de coraçãozinho na Eu boca. queria fazer uma quadrilha, não me deixaram. E a gente não, Nath, pelo amor de Deus, não. Hoje eu toparia, Nath, só pra te Tá confortar, hoje eu vendo? toparia. E aí eu tava super animada. Eu falei, cara, eu não vou perder por nada. Tipo, foi eu que organizei tudo isso. Eu quero participar, né? Só ela queria também. É. E aí, beleza. Na segunda-feira, eu acordo, menina, olha, tava realmente assim, aquela coisa, aquela situação. Falava, meu Deus, não tô enxergando nada. Foi só no tato mesmo, Meu sabe? Deus. Foi total no tato. E aí eu cheguei para trabalhar, conversei com a nossa chefe, né? E aí, quando eu já falei, gente, preciso conversar urgente com vocês. Aí a gente entrou na sala de reunião e eu falei, olha, eu não tô enxergando nada na minha frente, tá tudo embaçado, mas dá para eu trabalhar. Olha só, mas dá para eu trabalhar. Só que como eu sou publicitária criativa, eu só quero que vocês revisem o meu alinhamento. Olha isso. Porque assim, eu tive meu primeiro chefe, ele era muito criterioso com alinhamento. Cara, juro para você, eu saí chorando da agência. Sério. Assim, literalmente, porque ele brigava muito comigo. Só que nós somos millennials, né? Então, eu adorava. Tipo, hoje eu gosto muito, porque eu aprendi, entendeu? Então, cara, eu não deixo nada desalinhado. Hoje eu não deixo nada, porque é trauma, entendeu? E isso me fez, tipo, uma profissional um pouco melhor, né? Tipo assim, eu falo que Pela valeu a dor, pena. mas Assim, tipo, poderia ter sido melhor, mas, né, me fez a profissional que eu sou. Ok. E aí eu falei isso, cara, eu só preciso, né, que revisem a minha arte e tal, mas assim, eu vou fazer. E ok, beleza, passou o dia. Gente, eu lembro de estar trabalhando no iMac, eu assim, ó, eu, eu fazendo arte, a tela assim, ó. E, cara, eu adorava os clientes, sabe? Eu tenho um carinho, tanto que pela Leves, né? Eu falo até hoje, assim, foi gente, não. A energia que essa garota tinha. Quando dava uma coisa. E um detalhe, tá? Que a Leves. gente era um pedaço minúsculo da Leves. Então, assim, a gente fazia um adesivo pra loja. Mas nem era tipo assim, ai, adesivação toda. Não, era um pedaço de alguma coisa. Mas dava pra essa menina fazer Leves. A energia dela era outra, assim, Eu tipo. falo até hoje nas minhas entrevistas sobre o Broadside que eu fiz. Que Nossa, mas eu, ficou lindo. Ficou nossa, lindo. para mim eu acho que assim, é o filho, sabe? É um filho. Não, mas ficou Quem é, lindo mesmo. quem é da criação vai entender o que eu tô falando, porque, cara, é maravilhoso. Ah, detalhe importante, tá? Que nessa época aí do Mac na cara dela, eu não sabia fazer quase nada no Mac. Nada. Eu era uma pata no Mac. Eu não sabia tirar um print. Inclusive, teve uma fase que eu, enfim, consegui tirar. Eu liguei pra ela, nessas ausências dela e tal, que rolou. Eu liguei pra ela, ela falou: Não, Pri, faz assim, assim, assado. Aí eu fazia. Meu, eu tirei uns 300 prints. E aí eu falei assim, Nath, mas eu não tô achando, porque no Windows, né, pra quem é humilde, ele aparece, que nem no celular, aparece o print e já mostra pra você. No Mac, não. Aliás, agora até que mostra. Porque agora, Nossa, viu? pequenininho. Os humilhados foram exaltados. Agora eu uso Mac, tá? Eu trabalho com Mac. E aí, na hora que eu fui tirar o print, hoje aparece. E se você clicar, abre, você pode editar, pode fazer um monte de coisa. A Só que gente na fazia época, não. bullying.
Nossa, É. muito. Eu sofri muito bullying. E aí, nessas ausências dela, eu tentava tampar uns buracos. Porque, pra quem não sabe, eu sou do planejamento, trabalho muito com atendimento, mas eu já fui multifacetadas. A única coisa que eu não atuei de fato na agência foi designer. Porque eu era uma pata no Mac, então eu não me arriscava. Porém, eu tenho noção, porque eu já fui fotógrafa. Então, eu tenho noção de Photoshop, eu arranho e xingo horror Illustrator. Essa daí é viciada no Illustrator. Eu odeio o Illustrator. O Illustrator é meu terror. E aí eu dava uns tapinha. E aí, na época que ela tava faltando muito, às vezes. Gente, a Nath, eu vou colocar duas informações aqui muito importantes. A Nath é uma das poucas designers que eu já trabalhei e amo trabalhar até hoje, que não me dão a desculpa de colocar um erro de digitação, que pode até ter sido meu, eu que digitei errado ali, e ela não vem com a desculpa de, é porque eu copiei e colei. Porque ela lê o que ela tá vendo. Então ela vê. Eu contratei ela para fazer um design de identidade de 5 lojas da mesma cliente. E, meu, ela teve noções de. Ela usou, até hoje, inclusive, eu não sei qual é a flor certa, mas ela colocou 2 versões de 2 estilos diferentes. E aí, cada versão tem uma flor de cada estação. Porque, além de tudo, a Bonita também gosta de moda. Então, foi um casamento perfeito ela trabalhar com moda. Mas, assim, ela é uma das poucas que fazem isso hoje no mercado. Eu trabalhei com. Cara, eu trabalhei com um estagiário da geração Z que me fez sofrer, tá, Nath? Me fez sofrer muito. Porque, tipo assim, eu juro, teve um momento que ele tava me enlouquecendo tanto que eu dava print e mandava pra colega meu designer e falava: não, por favor, olha isso aqui. O que tem de errado? Aí a pessoa ria. E falava, Pri, mas isso é um absurdo. E foi um profissional que fez isso. Eu falei, obrigada. Porque eu tô começando a pensar que eu tô maluca, que eu tô, tipo, pegando no pé demais do menino. Mas não é, porque a pessoa. A geração Z, desculpa, geração Z. Inclusive, eu trabalho com uma designer hoje, geração Z, que é diferente. Então, nem tô generalizando, mas a maioria não quer trabalhar. Não É. tem essa de, é porque a gente valoriza a saúde mental. Não, vocês não querem trabalhar, querem dinheiro, faço sim. Agora, Lari, minha designer, te amo. Isso não foi com você. Eu já falei isso para ela também. Mas uma segunda coisa é que ela é muito detalhista e toma muito cuidado. E algumas peças dessa época do Mac na cara, é óbvio que ia passar uma coisa ou outra. Então eu ligava para ela escondida e tentava dar um jeito. Só que assim, era uma escondida que não tinha como esconder. Porque todo mundo sabia que eu não sabia mexer no Mac. Então me viam na frente do computador dela, sabia que eu tava tentando corrigir alguma coisa. E, gente, às vezes era uma coisa simples, tá? Era tipo uma palavra com digitação errado. Era um contorno que tava muito escrachado, que era um contorno, tipo, tava na cara, que tava muito feio. Mas era só suavizar a borda e tava tudo certo. Então eram detalhes que Natália saudável nunca deixaria acontecer. Nunca. Mas aí quem ela tinha para cobrir? Quem era o atendimento dela? Eu. Eu que era uma pata pro Mac e não sabia. Eu sei que, resumindo, nesse dia da captura de tela, eu não consegui achar. Fiquei revoltadíssima. A nossa chefe salvou o arquivo e conseguiu mandar para o cliente. No dia seguinte, quando a Natália entrou no computador, tava assim, os 300 prints iguais assim na Eu tela. falava, Priscila, pelo amor de Deus, o que você fez? E aí ela pessoalmente me ensinou e até hoje eu sei. Meu Mac te agradece, na verdade. Não, gente, foi triste, mas continua, Nath. Enfim, né? Não, e nesse dia eu trabalhei o dia inteiro, né? A gente fez a confraternização ali, comemos e não sei o quê. E assim, chegou no final do dia, eu acho que juntou com. Porque assim, gente, de saúde, questão física, eu tava bem. Eu tava andando, eu não tava com dor de cabeça, eu não tava com nada, eu só tava com a visão turva. Eu tava com a visão totalmente, né? Não enxergava nada, mas assim, tirando isso, tava tudo bem. Quando chegou no final do dia, aí, minha filha, aí é que foi, o negócio foi cagado de vez. Aí ficou Tela 100% azul. no blur mesmo, sabe? E nisso, um colega nosso de trabalho, eu falo que eu tenho o maior amor e carinho por ele, o Renato, Ai, carinho Renato. total por ele, Aprendi me muito com o Renato. ajudou. E ele, assim, eu liguei para minha mãe, né, e para o meu ex-marido na época. Falei para eles: olha, é o seguinte, eu tô saindo daqui, estou indo para o médico, porque não tá dando. Gente, não dá. E assim, na verdade, olha só como a gente é. O meu medo era ficar cega. Eu falava, cara, você já imaginou se eu ficar cega? Eu perco minha profissão. A gente está pensando no trabalho. Bando de doente.
Pois mental, é. Eu os falo, não, millennials. cara, eu perco minha profissão, porque eu sou designer, eu trabalho com os olhos. Tipo, Ai, como gente. eu não vou conseguir, né? Aí ele me levou da agência que ficava na Berrine até. E a sorte que ele morava perto, né? Da Berrine até Itaquera. Ele foi me guiando, assim. E eu nunca me esqueço de. Eu tava na luz, né? E a luz é aquele caos. E assim, eu lembro, né? Porque a gente fazia esse percurso todos os dias. Então, eu lembro mais ou menos ali como é que era. E assim, na visão dá para ver, né? Só que teve uma hora que eu fui para um lado e ele pegou e era para outro lado. Gente, a gente tá rindo, mas é uma coisa muito séria, meu Deus. É, não, real. E aí, enfim, eu cheguei no médico, né? E de lá eu fiquei. Não saí mais, só depois de 41 dias. Não, gente, é assim, no dia que ela foi e ficou, eu lembro até hoje, todo mundo, menos uma outra colega nossa, que eu acho que não vai ser muito bacana citar nomes, mas, enfim, o papel foi positivo que ela fez. Menos eu e uma colega nossa, todo mundo. É mentira. É mentira porque é impossível uma torção de tornozelo de dias atrás ter dado nisso. Ai, vomitando, é ressaca. É ressaca, é mentira, é mentira, é mentira. E como a Nath sempre foi muito festiva, ela sempre foi muito alegre, feliz. A Nath, ela perde, hoje em dia, inclusive, eu acho, 3 jogos, mas não perde uma festa. Entendeu? Ela é muito alegre, feliz. Inclusive, trabalhar com ela era muito divertido. Porque a gente ficava rindo o dia inteiro. Detalhe que a gente nem ficava uma do lado da outra, tá? Ela era num setor e eu no outro, mas a gente conversava através. Inclusive, as pessoas se irritavam levemente com isso, mas quem se importa? Pois Tinha, é, alguns dias entravam na onda. a gente fazia o nosso podcast na. Nossa, você lembra que nessa época a gente falava A sobre ter gente falava sobre podcast? isso. A gente nem existia ainda. E a gente falava, mano, a gente podia. A gente Almoço. não chamava de podcast, mas a gente É. falava, cara, a gente ia ganhar muito dinheiro no YouTube se a gente fizesse, gravasse Porque alguns todo vídeos. almoço era uma pauta que a gente fazia, e, cara, a gente, assim, às vezes eu levava questões para a gente debater, né? Era muito gostoso. Era muito. Às vezes a gente tinha um problema, e aí a gente se abria e tal. Às vezes não. Às vezes a gente dando risada, falando asneira, do nada a gente tava falando sobre algo profundo, e no final sempre ficava um. Cara, a gente podia ter gravado isso, né? E você sabe que uma das coisas que eu acho que era sempre incrível, eu sou espírita, kardecista, a Pri católica, tinha um outro menino que era evangélico, um outro que era agnóstico. Então, assim, cara, a gente, quando começava a debater, era muito bom. Era muito legal. E assim, eu achava o mais legal é que nunca dava briga, nunca dava discussão, a gente discordava de umas coisas e tal, mas eu achava muito enriquecedor. Inclusive, todo final eu concordava que a gente devia gravar. Porque era muito enriquecedor, porque eu parava pra pensar e falava, caraca, é verdade, porque se a gente parar pra pensar, é uma galera completamente diferente uma da outra, E a gente se mas entendia. a gente se entendia, se compreendia e tava tudo certo. E isso era muito legal. E aí, inclusive, depois entrou uma menina que até hoje eu nunca sei diferenciar se é candomblendista ou umbandista, mas só engrandeceu também as nossas discussões. E eu lembro que só eu e essa menina que discordou quando falaram que era mentira. Porque eu falei assim, gente, olha, eu não vou colocar minha mão no fogo de quando ela tava faltando, de quando tava, sei lá, dando atestado nas segundas-feiras, porque a gente não sabe da vida de ninguém. Então eu não posso colocar minha mão no fogo. E eu já tinha dado esse toque pra Nath e tudo. Só que uma internação é uma coisa muito séria. Ninguém se interna porque quer se internar. Ninguém se inter... Inclusive, ninguém consegue se internar mesmo mentindo E sintomas. um detalhe. Por que eu fiquei internada? Porque a minha pressão estava 22/11. Eu quase tive um AVC. E Eu quando... estava no limite. Se eu esperasse, os médicos. É por isso que eu falo que eu tenho vários quase na minha vida, né? Escapei da morte assim algumas vezes. Porque o médico falou assim: se você fosse para casa, você ia morrer. Você ia ter um AVC. Então, ali já controlaram a minha pressão, entendeu? E dali eu fiquei. Fiquei 41 dias internada. E eu fiquei assim pra morrer, gente. Eu e uma colega nossa também em comum, a gente ficou pra morrer. Primeiro porque assim, a nossa colega, tem uma coisa que ela entendia era de hospital, né? Porque ela tinha um tumor na cabeça, então esse rolê de passar mal, todo mundo colocando alguma coisa em xeque do que ela falava, e ela falava, gente, é uma coisa muito séria.
Porque Eu tava assim, até. Eu lembro que na época eu desconfiava de tumor também. Então eu conversava bastante com ela sobre isso. inclusive, uma das coisas que vocês tinham em comum era as dores de enxaqueca, que vocês comparavam assim níveis de dores e tal, e por isso que você inclusive ficou neurada. E eu falei, cara, não fica com essa neura, porque às vezes você tá sofrendo por um bagulho que você tá colocando um peso gigantesco e não é nada demais. Era tão grave quanto, né? Hoje a gente sabe disso. Mas o importante é que assim, uma coisa que a gente não podia ter descartado é que você precisava ter ido no médico logo. Logo, exatamente. E a gente ficou enrolando. Mas assim, eu não culpo nem você, nem a gente que não aconselhou e não forçou e não ficou insistindo nisso, porque a gente é de novo essa cultura que a gente tem de ser millennial, de priorizar o trabalho acima de tudo. Nossos pais foram assim, nossos avós É. foram assim. Então a gente imaginava que a gente podia perder tudo, inclusive a É, vida, menos o salário. eu tenho assim, um exemplo, meu avô. Meu avô, ele fala que ele quer morrer trabalhando. E assim, ele já era para ter parado de trabalhar há um tempo, mas Meu não. pai também, menina, meu pai aposentou. Aí eu falei, e outra, meu Louco isso. pai, ele é uma pessoa que ele não tá vivendo, porque como ele acorda de madrugada, que ele é cobrador de ônibus, então ele pega o primeiro horário. Aí ele acorda de madrugada, ele acorda 3 horas da manhã pra sair, pra pegar o noturno 4, pra conseguir chegar a tempo do primeiro. Aí que da primeira saída, quero dizer assim, do terminal. Aí que acontece? Meu pai na folga, ele dorme de dia e dorme de noite. Ele dorme cedo, acorda de madrugada, mas eu falo assim, aí ele fala que acorda às 5 horas da manhã porque é velho. Eu falei, não, pai, eu só acordo às 5 horas da manhã porque o Tá senhor acostumado. acha que tem que acordar às 5 horas da manhã. É, Mas aí a gente vai passar, por exemplo, meu pai, eu aprendi a gostar de filme por conta do meu pai. Meu pai, hoje eu não posso levar ele no cinema, que se eu levar ele pro cinema é pra dormir. Só que assim, nas férias dele, eu percebo que nos últimos dias de férias, que ele sempre pega 30 dias, aí ele regula o sono dele. E aí de dia ele fica acordado, curte o dia, tudo bonitinho, e vai dormir. Porque assim, eu não julgo quem dorme cedo e acorda cedo. Eu acho que existem as pessoas que é desse estilo. Eu não sou, eu sou de dormir tarde e acordar tarde, tá tudo bem. eu Agora, o também. que não dá é para você perder o dia inteiro. Que, por exemplo, eu posso dormir até 2 da tarde no final de semana. Pode acontecer. Eu vou acordar e vou curtir alguma coisa. Se eu ver um filme, eu não vou dormir. Se eu ver uma série, eu não vou dormir. Passear e encostar em alguma, sei lá, alguma árvore para ler e tal, eu não vou dormir. E meu pai tava nesse nível de encostar e dormir. Falei pro meu pai, pai, não é saudável. Eu queria muito que ele largasse o emprego por conta disso. Só que o que que ele pensa? Agora eu tenho como se fosse 2 salários. Então, tudo que ele não pôde fazer na juventude, por conta de falta de grana, e 2 filhos para criar, e casa para construir, e tudo de uma vez, ele tá conseguindo agora. Meu pai nunca viu tanto dinheiro na vida dele. E aí, se a gente parar para pensar, o montante não é alto, não. O lance aqui não é sobre valor, mas o quanto a gente dá mais valor ao trabalho por conta do rendimento do que a nossa própria saúde. Meu pai Sim. caiu da escada e não quis ir no médico. Por quê? Porque eu não quero faltar amanhã no trabalho. Não quero É um dar absurdo. trabalho, né? É um absurdo. Ele É, prefere ir mancando pro trabalho. Então, assim, o que me revoltou na época foi que tinha todos os sinais de gravidade. Enquanto não tinha, infelizmente eu não podia. Inclusive, eu fui conhecida como a defensora da Nath na agência. Me julgavam por isso, falavam que eu tava sendo boba, que eu tava sendo idiota. Falaram que ela tava me fazendo de trouxa. E eu falava, cara, o que que ela tá ganhando em cima de mim? Nada. No máximo, ela tá ganhando tempo na agência, porque eu não sei se isso faria diferença, porque eu também não era nenhuma queridinha lá dentro. Mas no máximo eu tava dando tempo pra ela, dela não ser mandada embora e tal, mas nada demais. E o que eu tava querendo colocar pra eles lá, na verdade, nada mais era do que os dois lados da moeda. Porque é muito fácil você só julgar pelo que você tá aparentando. Eu falei, gente, ela tá reclamando de coisas que ela nunca reclamou antes. E pra piorar a situação, a Bonita já tinha um histórico de enxaqueca. Que era por conta do rim, inclusive, já dando sinais de eu preciso de ajuda. Mas como a gente não sabia, a gente pensa, eu tenho amigas que têm forte dores de cabeça, na época eu já tinha também. Então, por isso que na época eu dei a credibilidade da dor dela, mas eu não vou negar que eu pesei. Pô, ela vive uma vida, ela bebe bastante, ela vai em rolê, não sei o que lá. Pesando tudo, eu cobrava dela, eu falava, Nath, você precisa buscar mais equilíbrio e tal, porque eu sei que você quer o trampo, eu sei que você trabalha bem. Só que quando pesou de uma vez, a galera esqueceu completamente do histórico e falou: é mentira. Eu falei: não, não é possível. Não pode, eu não tô acreditando que vocês vão acreditar nisso. Eu lembro, inclusive, que foi nesse dia, caiu a minha ficha, que aquele lugar era tóxico. Mas eu ainda assim fiquei um tempo, mas enfim. é. E depois disso, ainda
Depois desses 40 dias, né, eu realmente tive, de fato, insuficiência renal. De lá, eu já saí com um catéter, né, de diálise peritoneal, porque, e olha só, né, como tudo faz parte das nossas escolhas, né? Quando eu tive o problema renal, eles já me colocaram na fila de transplante. Demorou muito tempo, né, para eu entender, assim, para eles entenderem o que era, por quê? Eu entrei no hospital, eu tinha 30% de funcionamento. Em 15 dias, eu estava com 3%. Então, assim, foi uma mudança. O rim, quando ele entra, né, no último estágio, que seria o estágio crônico, eles falam que é uma curva assim, ó, é uma curva acentuada, porque você vai, quando começa, é muito rápido, assim, você perde o rim muito rápido, né? E aí já deu a nefrite e eu perdi a função renal. Eles já me colocaram na fila, né, do transplante, e ofereceram 2 modalidades de tratamento, no caso, que seria a hemodiálise, né, e a diálise peritoneal. A hemodiálise, eu teria que ir 3 vezes na semana, né, durante o período, né, da semana, e ficar de 3 a 4 horas numa máquina ligada, e ela é pelo sangue, né? Ela se faz pelo sangue. E a diálise peritoneal, que é uma modalidade que você faz no peritônio. Eu não sabia que existia peritônio na vida, né? Fui aprender lá, que é com soro, né? Você coloca uma mangueira, literalmente, uma mangueirinha. Depois, se você quiser colocar, te mando umas fotos. Me manda, que eu vou colocar aqui, Tá, ilustrar. beleza. Então, é uma mangueirinha que a gente coloca na barriga, né? A gente faz essa troca, um soro entra na barriga, aí ele funciona como se fosse um ímã, né? Ele tira as toxinas do corpo, fica ali naquele líquido, e aquele líquido é mandado embora. Faz a função do rim, artificialmente. Isso, exatamente. E aí, o período seria todos os dias na parte da noite. Então, eu faria dormindo. Adivinha qual que eu escolhi para ter o meu dia inteiro livre? O pior foi o motivo, né? Não, mas assim, não é nem por isso. Eu sou super defensora da diálise peritoneal, porque é uma qualidade de vida para quem é jovem, sabe? Pri, você tá num ambiente que faz hemodiálise, você tá com diversas pessoas, diversas histórias. Eu amo, tá? Contar pessoas que vêm me contar. Só que chega uma hora que você tá tão ali, você se torna doente. Entende? Então, a diálise peritoneal, cara, eu tinha 25 anos, eu fiquei 5 anos em diálise peritoneal. Eu falo que, para mim, a diálise peritoneal, ela foi perfeita, porque eu não mudei a minha rotina em nada. Eu parei de trabalhar nessa agência, eu fiquei um tempo até trabalhando para eles home office, né, É, como porque se eles fosse um ficaram com dor na freela. consciência, né? Depois de tudo. Isso, mas aí eu mesmo dispensei, né? Já não quis mais. E detalhe, tá? Esse chefe, ele me demitiu, ele assinou minha carteira, coisa que não podia acontecer. Porque como eu tenho uma doença crônica, eu tinha que receber do INSS. E ele começou na persuasão, né? Ali eu não entendia muito dos meus direitos, né? E ele me fez assinar a carteira, me fez a minha demissão. Mas enfim, né? Aí eu comecei a trabalhar home office. Eu falo que eu fui pioneira, tá? Porque eu comecei o home office antes da pandemia, antes de Nossa, todo mundo, real. Verdade. né? Eu já comecei ali a trabalhar freelas e home office, né? E para mim foi muito bom, né? Foi uma parte muito boa. Cara, a diálise peritoneal é aquilo que eu falo. Ela traz muita qualidade de vida para quem é jovem. Porque eu me mudei, casei, viajava, eu ia para balada, tá? Não parei. Porque assim, o ciclo da diálise, se eu não me engano, olha só, já até esqueci. Se eu não me engano, são 8 horas. Então, é o tempo que a gente dorme praticamente, né? Então, eu ia para balada. Eu cheguei da balada 4 horas da manhã, entrei, saí às 2, 3 horas da tarde. É um tempo que eu durmo. Então, para mim, tava ok,
sabe? Eu não deixei de fazer absolutamente nada na diálise peritoneal. Não doía? Não machucava? Então, nem tudo são flores, né? Tinha dias, sim, que eu ficava muito mal, doía, né? Tinha noites, assim, que era noites em claro, né? Doía muito na parte que drenava ali, e aí a gente não tem posição. Eu falava que eu me sentia um copo com canudo, sabe? Ali que ficava sugando, não tinha mais o que tirar. Então, assim, não é mil maravilhas do jeito que eu tô falando, não, tá? Eu digo assim, a minha parte psicológica é porque é aquilo, eu sempre vejo um lado muito positivo, Nossa, né? gente, pra quem me conhece e fala que eu sou positiva, que eu, nossa, a Priscila é super otimista. Eu não sou nada. Perto Eu de e a Pri, Natália, sabe a Wandinha e aquela amiga dela? É a gente. A gente super se dá bem. E eu sou o lado daquela outra menininha e a Priscila é a Wandinha. É tipo gente, isso. literalmente, ela ama rosa, entendeu? E Olha o eu meu sou quarto. inimiga. Meu quarto é todo rosa. Inclusive, em homenagem a você, ó, um cartaz da RD com rosa, Tá detalhes rosa. vendo? Mas só porque é temático, e eu sou monotemática, aquelas. Então, assim, para mim, eu não deixei de viver. E isso até foi um problema para minha família, para os meus amigos. Eu fui enfrentar esses problemas muito tempo, porque às vezes eu perdi algumas festas de família porque eu não estava bem. Não, para mim o pior, na verdade, foi comida em relação ao alimento. A minha família é tradicional italiana, né? Então, de domingo era aquela macarronada com muito molho, churrasco e não sei o que, família reunida. E eu não posso. Então, muitas pessoas da minha família olhavam e falavam: Mas por que você não pode? Como assim? Mas você tá bem? Tipo, ai, que frescura. Tipo, eu sempre tive esse problema. Porque eu sou muito bem, eu sou muito alegre. Então, as pessoas descredibilizavam a minha doença, entendeu? Tanto que, assim, foi muito difícil para mim o último ano da diálise, né? Foi o ano do transplante, porque, de fato, a diálise peritoneal, ela só tem uma função ali até 5 anos. Ela fica 5 anos. E era o meu último ano. Na verdade, um ano antes, minha médica já falava para mim: e aí, vamos pôr fístula? Que a fístula é onde faz a hemodiálise, porque o meu peritônio não estava mais aguentando. E eu, bicha turrona, né? Não, vou aguentar, vou aguentar. Os 40 dias que eu fiquei internada foi por causa disso, porque eu não queria fazer a hemodiálise, que colocam aqui no pescoço. E eu não queria, entendeu? Então eu fiquei mais tempo no hospital para fazer direto a diálise peritoneal. E quando eu fui fazer o transplante, aconteceu assim, muitas coisas, né? Nossa, Primeiro, a minha primeira doadora era minha mãe. é agonia! E aí veio a pandemia, né? Não, na verdade, nessa época, cirurgias eletivas. Não podia fazer cirurgia eletiva, então eu fiquei esperando praticamente 1 ano e meio, né? Porque esse pessoal não parava em casa. A Inclusive, pandemia. a sua cirurgia de transplante estava marcada para a semana do primeiro lockdown, né? Que foi o primeiro baque de Covid, é coisa séria, seríssima. Se desse tudo certo, ia ser mesmo. E aí acabou não dando certo. A minha mãe, ela tem problema de calcificação nos rins, né? E não pôde doar, sempre no último exame. E aí foi pro meu ex-marido, né? Que ele queria doar o rim para mim. E aí também a gente começou a fazer os exames, né? E tudo mais. E ele também não pôde doar, né? Ele não podia doar, porque ele tinha cisto no rim. Então, futuramente, ele pode vir a ter rins policísticos. Então, também não pôde doar. Porque a doação, ela, assim, o doador, ele tem que estar perfeito, em condições de vida perfeita, né? Então, assim, o doador, ele não pode fumar, ele tem que ter uma vida saudável, o rim saudável, né? Não pode ter pressão alta, doenças cardíacas, diabetes. Ele tem que estar com a saúde, né, muito boa para fazer a doação. Nossa, gente, eu lembro que eu fui fazer doação de sangue para descobrir se eu era o tipo sanguíneo da Nath na época. E Não, aí muitas vezes.
foi incompatível. Eu fiquei tão Muita triste. gente fez e, cara, eu agradeço. Eu costumo falar que o pior dia da minha vida foi o melhor dia da minha vida. Porque eu vou até me emocionar aqui. Porque, assim, no dia que eu fiquei sabendo, né, que eu, assim, eu nunca vou me esquecer, a médica chegando, eu tava com a minha mãe e uma colega dela, né, ela tinha vindo me visitar, e aí ela falou assim, olha, a gente precisa conversar. Veio o resultado, né, do exame da biópsia, e você, infelizmente, tem insuficiência renal crônica. E insuficiência renal crônica é incompatível com a vida. Nossa, que Eu, forte. cara, juro pra você, eu só tive esse sentimento uma vez na minha vida, que foi quando meu pai faleceu. A sensação é que você tá. Aqui é o chão, aqui é o pé. O chão faz assim, ó. Juro pra você. A sensação é essa. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei: Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, né? E agora? Aí ela fala: Mas, né? Nós temos tratamento, não temos cura. Porque não existe cura para doenças crônicas e não existe cura para insuficiência renal crônica. Porém, tem tratamento, que são eles: a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante. O melhor dos mundos é o transplante. Mas enquanto o transplante não chega, você precisa optar pela diálise peritoneal e pela hemodiálise. E ela soltou essa bomba, né? E foi embora. Assim, com todo amor e carinho, né? Não foi assim, tipo. É porque a gente precisa digerir, né? A gente precisa digerir ali a situação, né? É porque também não tem jeito fofo de se Não fazer, tem, né? Eu acho que tem não jeito tem. profissional, mas fofo não tem E como. aí ela É tipo mesma já tinha. câncer. E aí ela mesma já tinha falado que ela já tinha encaminhado a psicóloga, né, do hospital e tudo mais. E aí, eu nunca me esqueço que um tio do meu ex-marido, cara, para mim ele foi muito importante, porque ele trabalhava no hospital e ele veio me ver. E ele é budista. E aí, a gente conversando ali naquela arinha, minha mãe, não sei onde ela tava só eu e ele. E aí ele fez assim: Você tá triste por quê? Você descobriu que você vai morrer? Deixa eu te contar uma coisa, todo mundo vai. E assim, parece chocante para quem ouve, mas para mim, eu falei assim, cara, é verdade, né? Nossa, é mesmo. A gente nunca para pensar nisso quando a gente tem 25 anos. Tipo, na nossa cabeça, a gente vai ser eterno, a nossa vida vai ser eterna, né? A gente não pensa na nossa morte. A A gente não gente não. pensa nem na nossa velhice. Exatamente. A gente Na não pensa verdade, nisso. quando aconteceu com você, teve duas coisas que recaíram sobre mim. A consciência sobre o ambiente de trabalho, aquilo caiu pra mim na hora, assim, do quanto. Porque o que eu pensei? Eu não tenho nada de diferente da Nath. Eu sou um pouco mais velha e tal, eu não sou da mesma área, mas do mesmo jeito que estão tratando ela, vão me Isso tratar. pode, isso pode acontecer com qualquer um. E me trataram assim. Detalhe que me trataram assim. Eu tive uma crise de ansiedade lá, que cagaram pra mim. Ficaram com medo de eu denunciar, de eu colocar na justiça. Isso teve. Mas não cuidaram, não zelaram. E quando eu falei, vou me abrir para o mercado, que nem era de responsabilidade deles, eu poderia ter feito isso sem comunicar, mas eu ainda quis ser ética para mim, né? Eu quis aplicar a minha ética que eu tenho da minha vida no trabalho. Mas eles cagaram pra mim. Você acha que vai conseguir um emprego? E quando eu consegui na mesma semana, eu quase mandei um chupa pra É porque, sociedade. assim, para algumas agências, nós somos números, né? Sim, é muito louco que hoje eu trabalho numa agência pequena e eles são maravilhosos, tá? É uma agência do Rio de Janeiro, né? E assim, cara, eles se preocupam, eles ligam, sabe? Eu peço, porque assim, hoje, né? Quais são as minhas limitações, vamos assim dizer? Eu preciso uma vez no mês ir em consulta. Na verdade, agora eu ganhei alta, então Uh! agora são 3 vezes, a cada 3 meses, quer dizer. E Arrasou. mais uma vez no mês eu preciso pegar os meus remédios, os meus imunossupressores, entendeu? E nem é assim o dia inteiro, né? Eu deixo mesmo para o finalzinho da tarde, né? Umas 4 horas, porque aí eu faço tudo que eu tenho para fazer durante o dia, e aí na parte da tarde eu vou. É isso. E isso é uma Mas vez eu por acho mês. que
o problema real de tudo isso, Nath, é que assim, olha a gente de novo preocupada com a demanda, a gente de novo preocupada com não deixar na mão. Só que o ponto nunca foi sobre isso. Eles estão pouco se lascando se a gente está entregando ou não, mas a cobrança, porque eu lembro disso, quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, eu lembro que eu sempre dei importância para psicologia, mas eu nunca corri atrás. Eu ainda achava que eu precisava de um motivo. E aí Deus falou assim: Ah, você quer um motivo, gata? Então eu vou te dar um motivo. Me deu uma crise de ansiedade. Quando eu É. não soube controlar, porque minha crise foi chorar e eu não consegui controlar aquilo. Quando eu percebi que eu não tinha controle sobre alguma coisa, eu pensei, tem alguma coisa de errado. Que inclusive foi um alerta que você deixou. Porque eu percebi isso sobre o ambiente de trabalho. E a segunda coisa foi a questão da saúde. Eu ignorava. Eu ignorava completamente. Até que Gente, é por conta muito importante. deles, É um muita gente exame que você ignora. E faz. são É, sinais gigantescos que o nosso corpo dá, que a gente engole seco e fala: não, a gente vai dar conta sim. Gente, ser guerreiro é também reconhecer que a gente precisa de ajuda. E quando a gente fala, no caso da Nath foi físico, no meu caso foi mental. E aí eu lembro que eu pedi ajuda e eu fui. Acho que eu já falei isso em um episódio, mas eu vou colocar de novo porque é muito importante. O meu horário de estágio era das 10 às 5. Na verdade, das 10 às 4, né? Que é o de estágio correto mesmo. Mas é que eu sempre ficava no mínimo até às 5, assim, independente de tudo. Eu tinha direito de, em dias de prova, sair 2 horas mais cedo. Eu nunca fazia isso. Inclusive, já quase perdi prova por sair em cima da hora. Tá? Detalhe importante. Segunda coisa também, eu entrava às 9, porque a demanda era gigantesca. E cada cliente que a agência perdia, a equipe ficava mais enxuta ainda. Então, eu levava trabalho para o final de semana, eu antecipava durante de manhã, eu entrava mais cedo, saía mais tarde e não dava conta, porque era desumano. Eu não ia dar conta, nem se eu virasse a madrugada acordada. Mas, enfim. E aí, o que que eu fiz, né? Eu chegava às 9. Com a terapia, eu passei a chegar às 9h30. Ou seja, eu ainda estava antecipada para o meu horário. Eu ouvi uma frase do dono da agência que eu nunca vou esquecer. Ele me chamou para ter uma conversa. Na época eu ainda estava, né, começando a terapia. A terapeuta é uma tremenda filha da puta que me deixou esperando 4 horas e eu com a crise de ansiedade esperei a sessão. Então, até eu me adequar com a terapeuta correta também foi um processo. E aí, nesse período né, tentando me ajudar e tentando compreender que a sociedade não estava colaborando, mas eu coloquei como prioridade. Falei, eu não vou abrir mão, eu vou correr atrás dessa ajuda. Na época, eu ainda estava no convênio do meu pai, então eu corri atrás do convênio. Vocês sabem como são os convênios. É um saco até você conseguir tudo isso. Para mim conseguir, por exemplo, terapia uma vez por semana, a minha terapeuta tinha que fazer uma cartinha falando que eu precisava daquilo. Era um saco, assim. E aí eu lembro que ele me chamou para conversar. E eu não sabia o que esperar. Eu sabia que ele não ia me mandar embora, mas eu também fiquei assim: o que ele quer comigo? A gente precisa conversar, porque essa meia hora tá afetando o seu trabalho. Você tá entregando muito menos do que você entregava antes, e isso tá prejudicando a agência. E aí eu lembro no amadurecimento de fazer terapia, mesmo em pouco tempo, detalhe que eu fui pra terapia pensando em resolver um problema que nem era o problema. Né? É sempre assim, a gente vai em busca de uma coisa, mas quando a gente vê no meio do caminho é outro problema. E aí eu lembro que no meu amadurecimento terapêutico eu já falei assim, mas eu tô chegando meia hora antes do meu horário. Aí eu lembro que sabe o que ele fez pra corrigir isso? Que era pra, tipo, ter motivo pra brigar comigo? Aí ele me efetivou. Porque aí meu horário passou a ser 9 horas. Aí enquanto eu ficava feliz, porque eu tava ganhando um super ultra power aumento, que não era nada, era cócegas, para tudo que eu fazia ele lucrar. Aí foi quando eu pensei, eu falei, cara, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. E eu lembro que minha próxima tarefa da terapia era ensaiar, porque eu não conseguia ter uma conversa séria sem chorar. Não só depois disso, tá? Eu acho que minha vida inteira, qualquer conversa séria eu chorava. E aí eu comecei a lidar com isso na terapia. Eu falei, não, eu quero ter uma conversa séria, responsável e madura. E eu quero que ele entenda o que eu fale. Porque se eu chorar sem engasgar, ele não vai entender. Eu lembro que eu tive essa conversa com ele. É o maior orgulho da minha vida até hoje. Essa conversa madura, responsável, adulta que eu tive. E eu falei assim: é isso que eu quero. Deu super certo. Deus fez os planos maravilhosos dele. Mas eu lembro que foram coisas que foram ensinamentos que você foi deixando no caminho. Eram coisas que eu não tinha me atentado até perceber. Eu não sei se você tinha isso, eu acredito que não. Mas comigo, como eu entrei estagiária,
eu tinha uma sensação que eu devia algo para aquela agência. Eu sentia que eles tinham me dado algo que ninguém mais no mundo Eu me tinha que daria. agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, porque eu não ia receber outra. Eu Exato, não e ia ter pior, outra eu tava em oportunidade. dívida. Mas Eu tava assim, em Pri, dívida. assim, agora eu vou ser um pouco advogada do diabo, tá? Porque para mim foi difícil, sabe? De fato, eu dava muito valor ao emprego, porque eram clientes que a gente podia ali, grandes clientes que a gente tinha uma autonomia muito grande. Era. Então, de fato, eu agarrava mesmo, porque foi uma oportunidade de crescimento muito grande para mim, sabe? A maioria do meu portfólio é tudo de lá, entendeu? São clientes grandes que eu tenho de lá. Então, eu acho que é por isso que essa sensação de eu devo para a empresa. Não é um objetivo pessoal, né? Eu sabia que eu não ia ficar ali para sempre, então eu tinha que consumir aquela empresa, né, a agência ali, o quanto mais eu pudesse ali para crescer. Tanto que eu falo que o maior assim guru que eu tenho na minha vida, outra pessoa que eu vou citar também, para mim um dos melhores designers que eu já vi na minha vida é o Gustavo. Gustavinho, coisa mais linda. Tipo assim, cara, ele para mim, Não, gente, Gustavo profissionalmente, era ele excelente, eu era tenho que concordar, incrível, cara, admitir. ele era muito bom e ele me engrandeceu. Ele levou o meu nível de design para, sabe, para outro patamar. É uma coisa assim incrível. Assim, eu fui outra pessoa e é muito louco como a gente trabalha com pessoas que engrandecem, né? Eu tive muito isso com você também, né? De engrandecer o meu trabalho por influência de pessoas. Cara, isso é muito importante, né? Nossa, eu também não posso discordar, porque tinham coisas que eu não enxergava em mim. Inclusive, eu falei isso um pouco no episódio de 1 ano, que é um pouco triste, é um pouco deprimente, mas também é um pouco de verdade, que é legal a gente reconhecer. Grandes coisas da minha vida só aconteceram porque alguém acreditou mais em mim do que eu mesma. É claro que eu não quero que isso aconteça Pri, hoje. você lembra o dia que você chegou em mim? E agora, olha, me veio a memória. Você um dia chegou em mim e você falou isso. Você precisa sair da aba dele, porque você tem capacidade para isso, você tem que ser mais confiante. E eu lembro que você falou para mim assim: muda o jeito de apresentar as peças para o nosso chefe. Você começa falando, ai, eu não sei. Ai, não. Não, você fala assim, ó, é isso, gostou? Eu gostei. Ó, eu fiz, cara, e eu mudei muito meu estilo de apresentação por causa sua. Nossa, eu lembro disso assim, é muito louco isso, né? É, mas é porque eu Você ter percebia. A confiança, gente de fora, a gente não vê. Eu via que ela realmente admirava o Gustavo. E o Gustavo, em contrapartida, não colocando isso como defeito, eu acho que isso também vai um pouco de natural nosso. Então, ele estava defendendo dele, de certa maneira. Mas ele defendendo dele, ele estava escondendo a Nath. Então, teve vários trabalhos que a Nath participou, que a Nath, assim, se não fosse a participação dela ali, não tinha dado o efeito X, PTO que deu. E ele levava todo o crédito. Por quê? Porque tanto ele sabia que, falar. tanto que quando ele saiu, o nosso chefe contratou 2 designers e não me promoveu. Eu era assistente, eu continuei assistente, sendo que quem fazia as maiores peças era eu. Era. Para outra pessoa levar o crédito. Porque, na E eu verdade, acho. era o contrário. Quem era meu assistente era essa pessoa. Era, exatamente. E eu acho que quando a gente tá dentro, a gente não enxerga, principalmente quando a gente admira a pessoa. É, Então, eu não enxerguei isso em mim, mas eu enxerguei em você. E eu lembro que a outra pessoa que enxergou isso em mim foi a Lu, porque foi a Lu que virou para mim e falou assim: não foi com essas. Eu não sabia, tá? Que eu dependia e que eu devia à agência. Era tudo inconsciente. E ela virou para mim um dia e falou essa frase que também me marcou muito. Ela falou assim: você já tem maior capacidade o suficiente para trabalhar em qualquer lugar. Você seria é. uma pessoa que as empresas disputariam. E na minha cabeça eu era inferior a tudo isso. Primeiro porque eu devia à agência, todo o conhecimento que eu tinha eu devia ali, mas eu não enxergava que, por exemplo, todos os dias eu trazia soluções novas porque eu era estudante.
Então, à noite eu tinha uma aula, no dia seguinte eu estava com a solução Já nova. tava com o negócio pronto. E eu não enxergava isso. E eu lembro que eu me emocionei muito quando ela me falou isso, e eu devo muito a ela, inclusive, por conta disso, porque ela enxergou em mim o que eu não enxerguei. E eu enxergava em você um potencial gigantesco. Eu falava, cara, ela é muito capacitada. E assim, eu acho que para além do seu talento com designer ou illustrator, seja qual for a ferramenta, eu acho que a sua responsabilidade que você tinha com aquilo, você enxergava o quão importante era aquilo. Eu podia te passar um post que você ia levar a sério, porque aquele post é o meu trabalho e ele tem valor sim. Inclusive, eu não quero desclassificar aqui os valores do post, porque se tem uma coisa que a gente valoriza é post, porque a gente sabe o peso. Tanto que assim, eu demorei 1 ano, porque o meu transplante ele foi muito conturbado, né? Eu fiz o transplante, a mãe do meu ex-marido que doou o rim para mim e logo após a gente se separou, né? Então assim, para mim foi um ano muito conturbado, né? Covid, né? Medo de morrer de Covid, porque ela Não, tinha ali 3 vezes mais. não, a Covid já tinha passado, porque foi ano Não, mas passado. você teve também, né? O momento Covid. Ah, sim, eu tive. Nesse 1 ano, né, que eu fiz o transplante, assim, foi na época que 2023 eu piorei muito de saúde, piorei muito, foi assim uma coisa assim absurda, eu não conseguia andar, eu ficava pálida, eu vou te mandar também algumas fotos. Eu ficava muito inchada, né? As médicas me cobravam eu ir para hemodiálise e eu não queria, porque o transplante já estava logo ali. Entendeu? Então, assim, para mim, foi um período muito conturbado, né? De manter minha saúde, de trabalhar, manter meu casamento, de estar ali sempre em movimento, tendo esse movimento, e eu não consegui. E eu simplesmente não consegui. A mãe do meu ex-marido, né, a minha doadora, ela teve que fazer uma cirurgia. Cara, tudo para mim. Tudo era complicado. Tudo. Não foi assim, simplesmente papum, pronto. Não, né? Foi tudo muito complicado. Ela teve que fazer uma cirurgia antes de doar o rim para mim. Ela pegou férias em agosto. A gente só no começo de agosto, entre setembro né, agosto e setembro, ela pegou férias para fazer o transplante. Meu transplante atrasou, foi no final de outubro. O meu transplante saiu dia 30 de outubro. Então, assim, tudo foi muito conturbado. Aquela época, para mim, o que era para ser as mil maravilhas, para mim foi um pesadelo, sabe? O transplante em si, para mim, em todo, foi assim uma situação extremamente conturbada, né? E as pessoas falavam, cara, mas você não tá feliz, você vai transplantar. E eu falava, não! Tudo tá acontecendo. Tudo estava acontecendo, né? Tanto que, assim, aí depois eu fiz o transplante e em janeiro eu me separei e fiquei, assim, 1 ano, tipo assim, tentando entender o que estava acontecendo, né? Ah, e um detalhe, eu, eu fiz o meu transplante, se eu não me engano, foi numa segunda-feira. Sexta-feira eu tinha um projeto para entregar, um projeto enorme, era de um logo, ele só de uma agência, de uma empresa gigantesca que eu já estava postergando. Para você ter noção, Pri, é assim, a água ela é muito importante na nossa vida, né? Então eu não estava conseguindo pensar, eu não estava conseguindo criar. Nessa época eu tinha parado de trabalhar, eu estava literalmente eu estava vegetando, sabe? Eu acho que eu parei de trabalhar, se eu não me engano, foi em julho. De junho, julho, acho que foi junho, até ali outubro, minha vida era sofá, cama, cama, sofá. Era isso. Eu não saía, eu não comia, eu não fazia nada. Eu era um vegetal, entendeu? E eu já assim, já tava ali, literalmente, já tava morrendo, já tava desfalecendo ali. Eu nem né? consigo te reconhecer nesse cenário. Cara, foi absurdo. Eu não tinha vontade de nada. Assim, a única coisa que eu conseguia comer era tapioca com manteiga. Era meu café da manhã, meu almoço e minha janta. E eu comia pão também, sabe, pão Pullman com torrada. Era isso. Era o que eu conseguia comer. Eu entrei na sala de cirurgia para fazer o transplante, eu tinha 38 quilos. Eles foram me pesar para ver anestesia, eu estava com 38 quilos. Não andava,
Enfim, o transplante foi na segunda-feira. Na sexta-feira, eu fiz um logo. Eu chorava porque eu não conseguia pensar. O meu cérebro, o meu processo criativo não ia. Não ia, não ia, eu não conseguia fazer. E eu mandava o logo e o cliente não aprovava. E sabe aquela coisa assim, na hora? Era tipo assim, eu mandava, ai, não gostei, volta, refaço. Isso é péssimo, tá? É como se o cliente fosse o designer. E foi horrível. E eu consegui fazer. É uma rede de óticas. Vou te mandar o logo. Eu olho aquele logo, eu sinto dor. É muito louco, porque assim, foi um dos maiores trabalhos que eu já fiz. Só que eu sei que tem meu sangue ali, sabe? Tem assim, muito sofrimento para eu fazer aquele logo. E eles amaram, tá? Eles gostaram, por fim. Tanto que tem lojas na Avenida Aricanduva, na Radial deles lá com o meu logo gigante ali. Mas assim, eu olho para eles hoje, eu falo assim, cara, hoje eu poderia fazer melhor, sabe? Porque hoje eu tô bem. E aí, assim, eu esperei, né, um ano para eu entender. Eu comecei a trabalhar, né, ali numa outra agência também maravilhosa, mas também não conseguia me desenrolar porque eu estava com o meu psicológico muito abalado. Os imunossupressores, eles dão essa confusão mental, até a gente, porque assim, ele reduz a imunidade, né? Então ele mexe bastante, ele afeta, né? Dá queda de cabelo, dá várias assim contraindicações. Tanto que tem muita gente que começa a tomar imunossupressor da depressão, da ansiedade. E eu estava ali também tomando, porque eu já estava, né? Tomando ali os ansiolíticos, né? E tudo mais. E assim, eu sempre fui metida blogueira, né? Eu fiz um vídeo fazendo a diálise peritoneal que viralizou no TikTok e bateu 5 milhões de visualização. Assim, eu não conseguia aproveitar isso. Tá Porque eu falava, vendo o que eu falei, que eu tava entrevistando uma subcelebridade? Desculpa interromper, mas foi necessário. não, imagina. Assim, só que eu não conseguia aproveitar isso. Eu tava tão doente, eu tava tão assim, que isso para mim, cara, a Natália do passado e a Natália de hoje, cara, tava ali, mas ali, e assim, eu me perdoava muito, sabe? Por mais que eu sentia, falava, cara, eu tenho muitos seguidores, eu preciso ajudar as pessoas, mas assim, eu não tô bem, eu não posso, eu não, como que eu vou ajudar sendo que eu preciso ser ajudada, né? Então, por isso que eu esperei praticamente esse um ano e hoje, né? Hoje eu consigo falar sobre isso, hoje eu consigo compilar toda a história, falar sem dor, né? Literalmente acolhendo mesmo, né? E tornando essa história uma história inspiradora, né? Porque muitas pessoas vêm falar comigo hoje com vários problemas que eu tive. Mas assim, gente, cara, é muito louco como é uma receita de bolo, sabe? Problemas que, ai, a mãe ia doar e não pôde, problemas no casamento, problemas da família, as pessoas não enxergarem, não validar a sua doença, problemas no trabalho, né? Tem uma seguidora que ela trabalha com eventos. A vida inteira dela ela trabalhou com eventos. Nossa, E imagina como vai ser, porque evento você tem que estar imagina para presencial. ela, cara, tipo assim, não, e assim, e o dia que ela não tá bem, sabe? E se eu não me engano, ela faz hemodiálise. E a hemodiálise você fica muito mais debilitado do que a diálise peritoneal, entendeu? Nath, Então, para ser assim, honesta, eu acho que tudo que você falou justifica, mas nem precisaria justificar. Porque é, se a vida já está dura o suficiente, se os motivos da vida real já são motivos para a gente ficar depressivo e refletir sobre a nossa saúde mental, que é importante que, inclusive, que bom que isso virou pauta, que bom que isso tomou uma certa proporção, porque realmente é importante. Agora, no seu caso, é indiscutível o quanto isso afeta. Mas eu queria dizer que quando eu vi os seus vídeos, e eu vi que realmente há muitas visualizações, eu lembro de ter um pensamento de me sentir assim, primeiro orgulhosa de te conhecer
E também muito feliz de saber, porque eu já conhecia, eu já contava sua história para todo mundo que eu conhecia. Porque quando alguém me vinha com qualquer coisa assim depressiva e tal, eu falava, gente, eu preciso contar uma história de uma amiga aqui. Uma amiga que ela assim, ela foi forçada a ser guerreira. E ela venceu batalhas que ela, um dia, se perguntassem para ela mesma, ela não seria, ela diria que não seria capaz de vencer. E ela venceu com um sorriso no rosto. Ela venceu com uma vontade de viver. A Eu minha, lembro que eu nunca tive pensamento suicida, mas eu lembro de pensar em você. Sempre que eu pensava em qualquer coisa ruim, falava, gente, a Nath significa vida para mim agora, porque a tem uma pessoa que minha, tem vontade de viver. a minha doadora, ela fala isso. Ela fala muito isso para mim, que ela fala assim, tem muitas meninas da sua idade que têm doença renal crônica, mas nenhuma delas tem o sorriso no rosto que você tem. E assim, Pri, sabe o que eu falo? Eu não faço nada demais, sabe? A Faz. única coisa Faz é que eu sim. quero viver, né? Eu quero ter a minha vida, eu quero. É só isso, Gente, a sensação que eu tenho é que qualquer né? problema que eu tenha pode ser grande, pode ser pequeno. Perto da Nath é nada. Eu sempre penso isso, cara. A Nath virou meu método de comparação de Priscila, se você enfrentasse metade do que ela enfrentou, isso aqui é fichinha pra você. Então, sempre que eu enfraqueço, sempre que eu tô cabisbaixa, porque eu tô numa semana ruim, ou porque eu tô num dia péssimo, ou porque qualquer coisa aconteceu, eu juro pra você que vem você na minha mente, me fortalecendo no sentido assim, querida, eu sinto você me dando um tapa na cara falando, é sério que você tá tornando isso um problema? Não, e você sabe que esses dias eu tive um problema e aí eu tava voltando, ia para um lugar, acabou não dando certo, né? E aí eu voltei de Uber, eu tava voltando, e aí, quando eu pensei em chorar, juro para você, quando eu pensei em chorar, eu olhei pela janela que eu tava no Uber, eu vi o hospital que eu fiquei. Nossa. E aí, menina, é Deus, né? Eu falei assim, não. Eu não saí dali para estar tá chorando por causa disso. Não, não. Na hora o choro engoliu, eu falei, tá bom, obrigada. Ó, gente, vale uma coisa importante aqui, tá? Quando eu conheci a Nath, a gente falou sobre essas coisas dela ser feliz, alegre, otimista, positiva e tudo mais. Mas a Nath também, ela sempre foi muito ligada à saúde. Ela sempre prezou muito por, ai, cada remédio que ela tomava, ela sabia o que que era. Inclusive, a gente se identificava nisso, porque eu sempre fui contra o hipocondríaco. Então, ela falando sobre remédio, eu super entendo, porque eu não tomo. Pra mim, eu tô sentindo uma dor de cabeça. Vamos tomar um. Será que não é falta de água? Vamos tomar um copo É, d'água? Será que eu não sempre tô precisando opte pelo respirar um natural. pouco? Eu É, sempre tento. É claro que eu sei o nível de dor que eu sinto e eu sei também como tá minha rotina, o que que tá faltando. Então, se eu tentei um copo d'água não resolveu, eu tentei dar uma deitada não resolveu, então vamos tomar um remédio. Mas vamos tomar cuidado com quais, porque é um problema que eu sinto que é o mesmo problema do alcoolismo, inclusive. Tá tão em fácil acesso que as pessoas não estão percebendo o tamanho do problema que isso pode se tornar. Quando a gente fala tanto do álcool, quanto a gente também pode falar dos remédios. Então, não é à toa que tem muito hipocondríaco por aí. E não querendo julgar e apontar um dedo, porque é uma coisa a se prestar atenção e melhorar. E perceber isso em você mesmo. Eu tenho familiares que qualquer coisa que sentir cócegas de formigamento, hospital. Sendo que, assim, no hospital você pode pegar uma infecção hospitalar e ficar muito pior e ter uma coisa que você nem poderia ter antes. E é. a Nath, ela sempre foi ligada à saúde. A Nath, ela sempre foi ligada a... era preocupada com a estética? Era, mas ela era preocupada ligada à saúde. Era uma coisa que, inclusive, eu não via isso muito perto de mim. E, além de tudo isso, muito nova, muito jovem. Então, quando aconteceu isso tudo, eu lembro que eu tive pensamentos de um tudo, assim, oh meu Deus! E agora como é que vai ser para ela, conhecendo essas É. características? E eu lembro que a impressão que eu tive com seus vídeos, que foi. Porque a gente acabou perdendo um pouco de. Não é perdendo, porque a gente não deixou de se falar. Eu contratei Sim, ela no meio desse bolo todo e é tudo. mesmo. Só que, assim, para além disso, inclusive o ex dela me contratou também para um freela da agência que ele trabalhava. Então a gente não perdeu o contato, mas a gente passou a se falar menos.
por conta da vida mesmo. Vida adulta, às vezes, exige que a gente dê fique em off, às vezes, de vez em quando tá tudo bem, não foi nenhuma briga nem nada. Mas eu lembro de ter uns pensamentos de, cara, como é que será que foi pra ela? Porque assim, a Nath era tão ligada à estética que foi graças a ela e a Lu que ficava no meu ouvido de você tem que tratar essa pele, você não passa um protetor, você não sabe o que é um hidratante. Minha pele, inclusive, hoje agradece essas dicas. Porque se não fosse elas Tá pegando no meu vendo? pé, eu não teria. E eu vi muitas mudanças depois dos 30, que se eu tivesse ouvido vocês antes, eu não teria visto esses sinais. É. Mas não querendo dar uma de insatisfeita, mas querendo trazer mesmo esse lado, essa característica forte que vocês têm. E assim, se tem uma pessoa que eu colocaria como assim, a pessoa mais feminina que eu conheço era a Natália. Porque a Natália gostava de moda, a Natália gostava de estilo. E era toda ligada nisso. Eu falei pra vocês, na identidade visual que ela montou pra mim. Que quando eu já achei perfeito, a cliente ficou louca. E ela já quis trocar tudo. Não, eu vou trocar painel da loja. Ela fez tapete, fez sacola, fez um monte de coisa. E eu lembro também de algumas coisas que ela fazia com tanta paixão que só depois eu me toquei. Ela falou: Ah, você sabe que cada flor é de uma estação. Eu falei: Quê? Não sei. Caguei. Inclusive, a minha cliente amava ela quando ela fazia os primeiros posts. Porque minha cliente falava uma coisa que eu achava muito bacana. Eu não sei quem tá fazendo as artes. Eu só sei que ela entende de moda. Quero trabalhar com essa pessoa. E eu quis morrer porque eu não consegui ficar com a Nath. Na época, ela estava já muito atarefada. As demandas dela começou a sobrecarregar e Não, ela, cara, dessa vez, ela priorizou a saúde. eu falo que assim, nos 5 anos que que eu fiquei em diálise, foi a época que eu mais trabalhei. Eu mais trabalhei. Gente, eu tinha vários clientes, assim, foi uma época, um período que, assim, a gente tava ali na neura para casar, para comprar carro, então a gente trabalhava, era de madrugada, sabe? Eu acho que eu tenho até vídeo no meu TikTok, meu ex-marido segurando a bolsa para mim, fazendo a diálise e eu trabalhando. Assim, tipo, a gente era, sabe, assim, não, vamos fazer, parceiro, não sei o quê. Era assim. Eu E lembro porque eu fiz uma reunião com ele uma vez e você estava na mesma mesa. Aí eu cheguei a citar você em alguma coisa, aí você entrou no meio da foi, reunião, assim, falando. Eu falei, caramba, você tá trabalhando, garota, vai comer. então. Não, mas foi o período que eu mais trabalhei, assim. Foi mesmo. Assim, não faria nada diferente, não. Não faria nada diferente, porque eu falo que foi o meu trabalho que mais me motivou. Um dia que eu estava ali na casa ali da minha doadora, e aí eu nunca me esqueço disso. Acho que foi no período da pandemia até, que a gente estava ali morando junto. E eu estava trabalhando, eu estava ali com 2 contadores, respondia para um, não sei o quê. Ela chegou, eu fiz assim, nossa, tô respondendo um e fazendo o outro e não sei o quê, nananã. Aí o cliente tal, não sei o quê. Aí ela fez assim, com tudo isso, você já parou para pensar que você vai fazer um transplante esse ano? Na hora eu fiz assim, Desacelerou na hora. não, cara, você nem lembra que você tem doença, que você. Cara, quantas vezes eu já atrasei a minha diálise por causa de. E até hoje, tá? Vou ser sincera com você. Até hoje eu marco consulta. Ai, mas é que vai ser entregue no dia, remarca, entendeu? Meu, é assim. E uma coisa que a minha doadora falou, que eu quero muito frisar aqui, a minha doadora, ela é enfermeira, né? Então, por isso que eu acho que ela me ajudou muito nessa questão, né? E ela falou assim para mim: ninguém mais pode saber da sua doença mais do que você. Ninguém, nem os médicos, nem ninguém. Por isso que eu falo que eu sou publicitária com pós em nefrologia, entendeu? Porque, cara, quando eu comecei tal, o que é diálise peritoneal? Comecei a estudar o que era, comecei, sabe, como que vai funcionar. Eu assisti uma cirurgia de transplante. Eu comecei, sabe, a estudar tudo, tudo. E às vezes as pessoas falam assim, cara, eu não quero nem saber. Ai, eu não quero saber. Ela mesmo, tá? A minha doadora mesmo. Tinha coisa que ela vinha perguntar para mim, tipo, como que seria para quem doa? Porque ela não quis saber.
né? E eu não, eu sempre fui muito curiosa, eu queria saber, tanto que assim, eu falo que nenhum médico me passa a perna. Eu sei quanto que eu tomo de imunossupressor, quanto assim, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu tenho que tomar. Quando algumas pessoas falam assim, eu tô com problema no rim, e traz o diagnóstico para mim, esses dias a minha mãe tava com uma creatinina de 1,59, alguma coisa assim, eu já falei para ela, corre. Mas é 1, você entrou na cirurgia com 18. Falei, não, mas aí, minha filha, são outros parâmetros, né? Então, assim, eu já sei, é bastante coisa, porque eu estudo mesmo, sabe? Então, eu tenho muito isso para mim. Ninguém pode saber mais da minha doença do que eu. Eu E é isso. concordo. E você também sempre foi muito dedicada no que você fazia. Eu acho que a gente acaba aplicando isso. Eu não sei como seria comigo, eu confesso. Eu não sei se eu correria atrás de todas as informações possíveis, de tudo que tivesse ao meu acesso, porque como eu sou muito ansiosa, trato isso inclusive na terapia. Eu penso muito, cara, eu lembro uma vez, o nível que eu sou ansiosa. Eu lembro que quando eu me mudei, meu maior medo foi eu perder tudo. O meu maior medo foi esse. E aí eu lembro que uma vez a terapeuta me perguntou assim: Priscila, o que que pode acontecer de pior na sua vida hoje? Se você perder tudo, o que que te acontece? Agora, hoje, sei lá, pegou fogo, te roubaram, não sei. O que que acontece? Cara, eu volto para casa dos meus pais. E por que que você tem pesadelo sofrendo estupro porque você tá morando na rua? Qual o sentido? Qual o fundamento disso? É. Então, é assim, eu conheço que eu sou muito. Então, eu sou uma pessoa que não procuro. Senti uma dormência no dedo. Não procuro no Google, porque eu sei que vai dar câncer e eu vou ficar com isso na cabeça. Eu sei disso. Então, eu tento lidar com isso da melhor maneira para não piorar a situação. Mas, não sei como eu lidaria com isso, porque às vezes o que a gente menos imagina é o que mais gera conforto. Então, eu queria dizer que assim. É muito louco o quanto você aprende quando uma outra pessoa fala. Inclusive, eu queria deixar uma mensagem super especial nesse episódio que é: se você tem um testemunho de vida, se você passou por uma coisa, mesmo que você não considere, às vezes você é que nem a Nath falou, eu não passei nada demais. Passou sim. Você fez grandes coisas com isso. Então, o simples, né? O simples falar, cara, salva vidas. E É verdade. assim, se tem uma coisa que eu aprendi, até no RD do ano passado, e que eu levo pra vida, é que às vezes, é por isso que nada é tão óbvio assim, porque o que é óbvio pra mim não vai ser óbvio pro outro. Então nunca deixa de falar, porque às vezes uma coisa mísera que você passou ensina coisas assim grandiosas. Você me ensinou muito, mesmo a gente sem se falar. Só de ver você fazendo vídeo, eu parei pra pensar, eu falei, cara, tem tanta coisa bacana que a gente pensa que é pouco. E assim, eu vou comparar com coisas extremas para vocês terem ideia do que eu tô falando. A Nath, quando começou a falar desses vídeos, quando ela começou a compartilhar, como a gente, depois que ela se internou, a gente começou a se falar menos. Então, teve coisas que ela passou que eu só soube vendo os vídeos dela. Então, teve coisas que eu falei, caraca, que mulher foda! Porque eu nem fazia ideia do que ela tinha passado. E aí a gente se coloca num lugar de, será que eu também tenho algo a ensinar? Ano passado eu passei por um sufoco de contabilidade financeira que eu me desesperei. Falei, pronto, vou declarar falência, já estava vendendo meu sofá, já estava vendendo minhas coisas. Falei, já era, tô devendo, é isso. É sobre isso. Eu já liguei para minha mãe chorando, eu não quero voltar para sua casa. Ela, não, mas as portas, não fala isso, eu não quero voltar. Eu já estava desesperada real. E aí resolvi o problema. E resumindo, nem teve dívida no final das contas. Mas o que eu quero trazer? Um amigo meu passou exatamente a mesma coisa esse ano. Exatamente a mesma coisa. E eu lembro que ele veio em pânico para mim, porque ele acabou de casar, ele tem um financiamento da casa, ele tem vários, né, várias dívidas ali esperando por ele e pela esposa. E eu lembro que eu acalmei ele, que eu falei assim: olha, respira, se acalma e vamos buscar a solução. Lembra que eu passei por isso ano passado? Ele estava tão tenso que ele nem lembrou que ele foi uma das primeiras pessoas que eu procurei. Porque quando acontece um problema comigo, a primeira coisa que eu penso é em buscar as pessoas que passariam por algo próximo, semelhante. Então, por exemplo, o meu problema no passado foi com o meu MEI, é MEI que eu conheço. Deixa eu procurar. Ei, você teve um problema parecido? Já viu essa mensagem aqui? E ele foi uma das primeiras pessoas. Eu não lembro se ele foi a primeira. Eu lembro que ele foi um dos. E o nervoso foi. E ele é uma pessoa muito ansiosa. Meu Deus, muito ansiosa. Ele é uma pessoa tão ansiosa
que às vezes qualquer probleminha pequeno, ele já fica levando como se fosse um grande alarde. Ele é meu programador comigo, ele trabalha comigo na agência, que eu trabalho hoje à noite. Então é muito louco, porque eu falo, cara, você é muito ansioso. Respira, calma. E ele tava tão tenso que ele não parou pra pensar que era exatamente o mesmo problema que eu tive. E aí eu acalmei ele falando que, olha, pensa o seguinte, o pior cenário que fosse, você vai resolver assim. É. E se você não precisar resolver assim, vai resolver assado. Mas, Pri, eu acho que esse é o melhor dos mundos, é a gente ter empatia, sabe? Porque se um dia eu passo por isso, outro dia o outro pode, e essa rede é o que eu falo para todo mundo que vem conversar comigo. As pessoas falam, ai, muito obrigada, não sei o que, eu falo, um dia vai ser você ajudando. Um dia vai ser você passando por... Porque aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Quando eu cheguei na minha clínica de diálise, eu estava de cadeira de roda, tinha acabado de fazer a cirurgia do catéter, eu não estava conseguindo andar. Eu vi uma moça, ela era um ano mais velha que eu, ela andando e brincando, dando risada com a minha enfermeira e contando da vida dela. E eu ali assim, ó, sabe? Eu olhava para ela e eu falava assim, cara, meu olho brilhava que eu falava, nossa, olha como ela tá bem, ela faz diálise. E hoje, assim, eu ajudo muitas pessoas, né, falando como foi a minha trajetória, né, renal, e o final de toda a minha conversa eu falo isso. A única gratificação, a única coisa que eu peço é você ajudar o próximo. E nisso a gente faz essa rede, essa corrente. Tipo assim, a gente não precisa mudar o mundo. O aquecimento global. Eu acho que a gente muda o mundo ali, né? O mundo interno das pessoas. Cara, eu lembro, teve uma moça, o marido dela fazia diálise peritoneal e ele estava naquele processo e ela chegou em mim, ela falou, eu vou me separar do meu marido porque eu não tô aguentando mais, porque exatamente as mesmas coisas que eu passei, né? E eu consegui falar para ela da visão dele. Entende? Assim, eu falei para ela qual era a visão dele e ela entendeu o lado dele, sabe? Então aquilo para mim foi num lugar de dor, né? Porque é uma questão dolorosa para mim, mas naquele momento eu literalmente eu tranquei a minha dor, falei não, eu preciso ajudar essa pessoa. Eu preciso fazer pelo meu passado, eu preciso fazer isso por ela, sabe? E aí, assim, com muita conversa, ela também, psicólogo, claro, creche não é, pelo amor de Deus, não é só meu, não, né? Mas, assim, dispor o lado dele, né? E aí ela hoje ela entende um pouco mais, né? Qual é o lado dele. Cara, eu fiquei tão feliz, tão satisfeita, e assim, comigo mesma, de falar assim: olha, eu consegui falar sobre isso e ajudar, né? Eu acho que esse é o maior sentido da vida, né? Todas as dificuldades que a gente passa, tudo que, né, pode ser mínimo, gente, pode ser uma unha encravada. Cara, não interessa. Olha só, final de ano, esse final de ano agora, eu tive herpes zoster aqui na nuca. Cara, aquilo ali para mim, eu falava assim para minha mãe, eu preferia uma sessão de diálise do que herpes. Aí minha mãe, ai, não fala isso. Gente, é verdade. É uma dor, sabe? Quem tem essa herpes zoster sabe do que eu tô falando. Tanto que eles falam que é a dor do suicídio, porque a pessoa quer, assim, é uma coisa assim horrível. Então, não existe probleminha e problemão. Existe Cada um sabe a problema. dor e a delícia de viver, né? Olha, se teve uma coisa que eu aprendi com esse baita problema, e com todos que eu passei na minha vida, é o quanto a comunidade fez a diferença. E eu tô percebendo que isso não é só em relação às pessoas. Eu sei que a gente tá falando de uma coisa aqui muito humanizada, o episódio inteiro, mas se vocês pararem para pensar, o quanto o trabalho estava presente nessa nossa conversa. Então, assim, marcas que se humanizam, elas se conectam com as pessoas. E são as pessoas que consomem, são as pessoas que compram. Então, assim, importante falar que eu estou falando de pessoas. Então, essa pessoa pode participar de uma comunidade LGBTQIAPN+, essa pessoa pode ser uma pessoa 60+, pode ser uma pessoa 18+, elas são pessoas.
Então, quanto é importante a gente criar essas conexões, falando aqui, não querendo sair do nosso tema, mas se a gente quer vender, a gente precisa saber para quem a gente vende. E eu sei que parece uma coisa meio óbvia de estar sendo dita, mas o óbvio precisa ser dito, porque se teve uma coisa que a tecnologia trouxe, eu acho que foi o esquecimento das pessoas sobre isso. Eu vi uma Verdade. matéria agora sobre isso, e que a comunidade faz tanta diferença que os CEOs estão entrando na onda das blogueiras. E o que, que é o blogueira? Que inclusive nem blog mais existe hoje em dia. Existe, tem algumas marcas que até alimentam e tal, mas a grande diferença não é você ter ou não, é como você se faz presente. Os avatares fizeram sucesso porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, o bonequinho tem olho, nariz e boca, já é uma identificação. O bonequinho tem cabelo colorido, o da Dailus, por exemplo, é um avatar de uma menina gorda, já é uma identificação. E não é identificação que só vai acontecer com a menina gorda, que só vai acontecer com a menina do cabelo azul. Não, vai acontecer de todo mundo que acha aquilo bacana, o diferente. Não é porque eu pinto o meu cabelo de azul que eu só acho cool quem tiver o cabelo colorido. Pelo contrário, eu valorizo muito uma pessoa que tem estilo. E quando eu falo estilo, não tô falando só do Fashion Week da vida, de quem faz coisas exuberantes. Às vezes tem gente que com pouco, com roupa de bazar, já faz um baita estilo diferente, que eu fico louca, admirada, falando, pô, eu quero ser assim. E eu sinto que, por isso que eu achei tão bacana você falar, você expor o que você pensa, o que você estava passando. Porque se teve uma coisa que eu aprendi na vida, é que a empatia, às vezes, é mais importante do que qualquer curso teórico que você faça. Então, ano passado, eu estava quase entrando em crise depois de anos, por conta de um problema financeiro que eu não tinha conhecimento, não é da minha área, eu sou uma completa pata nesse sentido. Então, correndo atrás de informação, e uma comunidade me acalmou. Uma comunidade virou para mim de mulheres de idades diferentes, de lugares diferentes do Brasil, inclusive, que a gente fez um grupo específico, pequeno, mas específico. E eu compartilhei com elas uma dor e elas me acolheram ali. Eu tava me chamando de burra. Eu tava me diminuindo horrores, falando, meu Deus, como é que eu pude entrar nesse buraco? E eu A acho que gente tem assim, empatia com o próximo e não tem com a gente, né? exato, exatamente. É sobre aquilo que a gente falou também. A pessoa enxerga mais valor na gente do que a gente mesmo. Eu acho que existem pessoas que Deus manda mesmo para auxiliar nesse processo, porque Ele está de olho em tudo. Mas eu acredito que a gente também não pode ignorar a nossa trajetória, o nosso querer. Teve uma coisa que você me falou que na semana passada, que, cara, você me deu um tapaço na cara. Eu acho que não foi tapa, eu acho que foi um murro mesmo, porque foi muito bem dado. Eita! Você virou para mim e falou assim, cara, você chegou no nível, um status da vida que é sonho de muita gente. E eu sonhei isso lá atrás. Foi um sonho meu. Eu olho em volta, eu fico pensando que na adolescência eu me trancava no quarto e às vezes eu ficava até com fome. E aí era literalmente Chitãozinho Chororó que dormia para passar fome, porque eu simplesmente não tinha liberdade de descer, porque tinha gente lá que eu não queria ver. Era visita que estavam recebendo que eu não queria receber. Então hoje eu paro para pensar, eu nem como no meu quarto, porque eu tenho um prazer de sentar na minha mesa que eu comprei e comer lá. Ou sentar no meu sofá, ou trabalhar no meu escritório. Gente, escritório. Escritório foi uma coisa que eu sonhei minha vida inteira. Até porque minha casa foi projetada por um homem, onde o meu quarto era o menor da casa. E ele falou por quê? Por que você quer um quarto grande? Um quarto que caiba uma cama de casal? Você vai ter sua cama de casal quando você casar. Inclusive, case logo. E quanto mais tempo você demorar para casar, pior. Você se desvaloriza. Era coisas que eu ouvia. E ao mesmo tempo, eu sinto que eu tô vivendo o sonho da minha mãe. Não que ela seja infeliz no casamento É. dela, nada disso. Mas a vida inteira ela me deu esse impulso de seja independente, de ter a sua própria vida. Ela me fala uma frase que eu acho muito bonita. Hoje eu acho muito bonita, mas ela me falou a vida inteira. Minha filha, nunca permita que ninguém pague suas calcinhas. Que você sempre tenha dinheiro. Na época ela usou o termo calcinha, mas tem a sua independência. Quantas mulheres a gente não vê que sofre violência doméstica e quando alguém fala, ai, denuncia, eu vou viver de quê? Eu vou morar onde? Isso quando não se tem filhos e etc. Então, Nath, eu diria que assim, os seus seguidores, a sua comunidade, ela é muito maior do que você imagina. E Uhum. você ajuda muito, mas não é só quem fica. Eu acho que quem fica também ajuda bastante,
Porque se tem uma coisa que ajuda é quando a gente encontra um semelhante, tanto que tá passando na mesma fase que você. Por isso que é tão. Gestante tem muito disso, né? As gestantes, elas passam a seguir mais mulheres que estão grávidas e gostam de ver tanto mulheres que já pariram e já estão, sei lá, com seus filhos, com os adolescentes, quanto elas também gostam de ver quem tá na mesma fase que elas. Porque a gente Sim. se compara o tempo todo e esquece de estacionar um pouco a ansiedade e parar pra pensar, cara, o que eu tô passando tem seu valor de dor também. Tá tudo bem eu passar por aquilo. Tem muita gente falando agora do puerpério, ninguém fala do puerpério. E eu fico pensando nas nossas avós, as nossas tataravós, que nem sabe o que é não estar grávida. É. A minha E avó teve 12 filhos. Você acha que ela sabia o que era não estar grávida? Não. E aí todo mundo xingava, ofendia, falando, ah, ela era estressada, ah, ela era isso. E eu não minimizo, tá? Minha avó, inclusive, foi racista a vida inteira. Meu avô era negro, mas ela era racista. Ela sofreu e pagou tudo na terra, assim, tudo que ela passou. Mas o que eu quero trazer é que eu não minimizo as dores dela. Assim como, por exemplo, a minha mãe me conta as histórias da vida dela e eu tento me colocar no lugar, né? Tipo, do que, como foi viver aquilo e tal. E assim, primeiro que Deus me colocou no momento certo da vida, tá? Porque do jeito que eu sou bocuda, eu ia ser taxada de bruxa e ser queimada naquela épocas antigas. E hoje, e na época da minha mãe, eu seria taxada de vagabunda fácil, de vadiagem, aquela menina que quer dinheiro fácil. Por mais que eu seja capricorniana e ame um trabalho. Mas eu digo no sentido de não ser o tradicional feminino que eles traçavam na época, né? De não responder, de não querer casar. Minha prioridade sempre foram outras prioridades na frente. Mas, enfim, eu queria muito falar isso para você. Agradecer imensamente a sua presença. Dizer que, assim, eu já sabia que essa conversa ia ser uma delícia, porque você é uma mulher incrível, você é uma mulher que eu admiro. Eu sou literalmente sua fã. Eu acho que eu sempre falei isso. Eu sou fã do seu trabalho, eu sou fã da sua história. Você tem uma história de vida que, assim, melhora a vida de qualquer pessoa. De saber, e eu tenho um grande orgulho de dizer, tipo, ah, eu conheço essa mulher foda. Inclusive, eu conheço muitas mulheres fodas, então eu sou privilegiada por Você GG é por uma isso. mulher foda, eu também te admiro demais. E eu queria deixar isso bem claro. Eu vou deixar as redes sociais da Nath. Gente, sigam. De verdade, é um conteúdo maravilhoso. Ela é muito comunicóloga, cara. Ela fez o curso certo, assim, porque ela é muito publicitária. Ela se comunica super bem. E olha, sigam o trabalho dela. Acompanhe o trabalho dela. E eu queria deixar esse espaço para você se despedir e também alguns pedidos. Se você tem algum perfil para indicar sobre o tema ou não também, ou se você tem algum conteúdo, tipo de livro, ou de filme, de série, e se você deixa algum conselho. Não só, eu até abriria isso, porque é importante, não só para pessoas que estão passando, ou que já passaram, ou que possivelmente podem passar pelo que você passou. Mas que conselho você daria, assim, depois de toda essa experiência maravilhosa de vida que você teve? Eu quero muito indicar o Deixe Vivo e Diário de um Renal, que foram as duas meninas, a Gi e a Malu, que foram as pessoas que mais me inspiraram, assim, nessa trajetória renal de falar, cara, existe vida pós-transplante, tá? Existe vida pós-transplante, né? Acontece, dá certo, porque quando a gente está nessa situação, a gente não vê esperança, não vê luz no fim do túnel, mas a luz, ela tá lá, né? É só a gente aguentar só mais um pouquinho. Eu sei que é difícil, mas assim, é só aguentar mais um pouquinho. E assim, são elas, né, assim, mais assim que eu tenho para indicar. Tem um filme, agora pior é que eu não vou lembrar o nome agora, Eu vou deixar aqui na descrição, porque quando ela lembrar, ela me que manda. fala, Até o. é da Netflix, que fala sobre doença renal mesmo, ela faz hemodiálise, né? E é um filme maravilhoso sobre isso, é um romance e tal, é bem bonitinho e explica bastante assim o que é uma vida renal, né? E é isso. Tô lendo agora. Voltei a ler todos os livros do Sherlock Holmes, porque eu sou viciada em Sherlock Holmes, né? Muito. Tô assim, voltei a ler todos eles, tudo de novo. E é isso. Quero agradecer demais
Pri, quero agradecer muito. Acho que eu tenho um carinho e consideração muito grande por você, por fazer parte de toda essa história, né? De saber de todos os detalhes, porque tem detalhes assim que, né, a gente não pode ali, mas assim, cara, de saber e me aconselhar e me ajudar e estar ali comigo. E assim, um conselho que eu dou para todo mundo é viva intensamente com responsabilidade para viver mais, né? Porque eu acho que não tem liberdade maior do que você ter aquela sua rotina, aquela contradição, gente, é o clichê, alimentação saudável, dormir, saúde mental, né? Cara, não é difícil, é só a gente tentar ali se alinhar. E é isso. Acho que é Ai, só isso. obrigada, Nath. Foi ótimo, de coração mesmo, independente do quanto a gente se ama e se gosta. Eu já sabia, a gente estava muito animada, inclusive, para gravar, porque a gente sabia de como ia ser legal. Galera, por favor, comentem muito, exija que essa pessoa crie constância nas redes. E vocês vão entender do que eu tô falando quando começar a ver o conteúdo dela. É muito legal, ela fala super bem, ela precisa falar mais. Eu amei porque a gente falou de um tudo e ainda linkou com publicidade, gente. Não tem Não tudo a pode ver. juntar duas publicitárias que dá trabalho, literalmente. Dá muito trabalho. Mas é isso, eu espero fechar muitos outros jobs com você, porque Com você é certeza. talentosíssima. Pode me chamar sempre para outros conteúdos que eu vou estar aqui à Gente, eu olho a disposição. Nath, eu já enxergo um hashtag manda job. Pois é. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram até aqui. Toda quinta-feira às 18 a gente tem episódio novo aqui no Pode Pri. Eu já tô querendo chamar a Nath de novo para falar só de trabalho agora, para falar de outros assuntos também, porque essa mulher é maravilhosa. Pode me Espero chamar. que vocês tenham gostado do que vocês viram até aqui e não deixem de conferir o perfil da Nath, por favor. Eu quero todo mundo perturbando ela, entendeu? Eu quero que ela saiba que ela participou de um podcast que tem audiência e que essa audiência insiste nas coisas. É isso, gente. Um cheiro da Pri. Beijo.